Capítulo 291, venha Atan Copyright Min. Era um boranló de sangue e sujeira na vala profunda. Enian havia mais nenhum sinal do Jean 1/4 New Enian Graus Meru 1 da escola Ling 1, do Guaoyun. Enian havia nem ao menos um corpo ou algum osso sobrando e ele havia sido esmagado como um bolo de carne pela palma de Shu Feng. Naquele momento, todo mundo estava completamente em Xian 1/4 Xiu na escola. Enian apenas as pessoas da escola Ling 1. Atan Copyright mesmo os forasteiros estavam assustados com aquela cena enquanto eles encaravam inexpressivamente do Guaoyun, que estava na vala profunda, e dentro de seus olhares, expressões de choque e medo surgiram. Naquele instante, Yang Yangtian estava de pé em Copyright no grande palco enquanto ele olhava para as esperanças do futuro da escola Ling 1 se tornando uma piscina de sangue. Seu corpo estava tremendo, e uma explosão de F graus rea indescritível surgiu de seu corpo. Ansue Shufeng, eu vou te matar. Ans. De repente, algo Copyright me gritou, e seguindo aquilo, todos os tipos de Maldian graus raivosas e Ameian grausas de morte explodirão. Os elders e os discípulos da escola Ling 1 correram para frente todos de uma vez e cercaram Shufeng com o intuito de atacá-lo. A atmosfera que eles estavam expelindo mostrou exatamente que eles queriam tirar a vida de Shufeng. Ansue Vulcan 1/4 S querem me matar. Vulcan 1/4 SS Anlo qualificados, Ans. Enquanto ele olhava para a multidão que estava com as faces cheias de sede de sangue, Shufeng Anlo estava nem ao menos levemente com medo. Ele enrolou suas mangas, e uma camada de poder profundo dominante se espalhou a partir do centro para todas as Dirian Graus S. Ansuyans. Quando eles encararam aquela onda, as centenas de discípulos e elders da escola Ling 1 podiam resistir. Todos eles eram como corvos assustados enquanto fugiam. Eles eram nem capazes de aguentar um dos ataques de Shufeng. Ansue pirralho arrogante. Hoje, Vulcan 1/4 deve pagar o Prean Graus O pelas suas Aan Graus S.Ans. Bem naquela hora, 12 figuras Lan Grausaram-se do grande palco. As 12 pessoas ficaram em 12 Dirian Graus S diferentes e eles cercaram Shufeng em um círculo. Aquelas 12 pessoas eram os 12 protetores da escola Ling 1. Os 12 experts que estavam no pico do 9 An Graus Navel do Reino Profundo. Asterisco ou asterisco. Ao mesmo tempo, uma camada de forma An Graus Anlo espiritual cinza também Copyright M foi condensada e se envolveu em volta de Shufeng, assim como os 12 protetores. Aquele era o espiritualista mundano manto cinza da escola Ling 1. Ansue Shufeng, parar quando apropriado era o que tinha sido acertado. Porque Vulcan 1/4 precisou matá-lo, Ansnian Yangtian falou. Naquele momento, ambos os olhos eram vermelho sangue e Atan Copyright mesmo a sua voz estava tremendo um pouco. Qualquer um poderia ver que o diretor da escola Ling 1 estava realmente furioso. Ele estava forrangrausadamente aguentando a sua F-angraus-ria. Forrangrausadamente aguentando sua vontade de matar Shufeng. Ansue na verdade, eu Enian queria matar ele. Eu queria parar quando fosse apropriado. Ans. Ansue mas eu Enian podia fazer nada sobre os gritos barulhentos vindos de sua escola Ling 1. Algo sobre do Guaoyun ser imparável, indestrutível e invencável. Ans. Ansue então, eu fiquei tenso e usei um pouco de poder a mais. Mas quem poderia imaginar que ele Enian poderia nem ao menos aguentar um de meus ataques, e com uma palma, ele seria esmagado Atan Copyright a morte. Ans. Ansuya, diretor Ian, Vulcan 1/4 Enian pode verdadeiramente me culpar. Na verdade, as pessoas de sua escola Ling 1 são os responsáveis pela morte de do Guaoyun. Se eles Enian gritassem Tean selvagemente, eu Enian teria erroneamente pensado que do Guaoyun era realmente forte e eu Enian teria acidentalmente matado ele, assim que ele se deparou com o questionamento de Yang Yangtian, Shufeng deu de ombros e Traan Graus os de Inokan 1/4 se estavam por toda a sua face. Ansu é droga, Shufeng. Vulcan 1/4 mata algo Copyright M de minha escola Ling 1 e ainda coloca a culpa na cabe Graus A de minha escola.
Hoje, eu em Yanlo me importo em quem Vocan 1/4 tem atrás de Vocan 1/4 te ajudando. Eu irei tirar a sua vida, Ansem. Finalmente, Yan Yangtian em Yanlo pende mais controlar a raiva em seu cora Angrao Zanlo e olhou para os Khan Copyright US e rugiu. Naquele instante, a aura dele do reino celestial foi emanada para fora e o poder Angraus Nico encobriu a terra. Toda a pra Angraus estava violentamente tremendo enquanto um raivoso e feroz vento soprou. Todos estavam ao ponto em que eles estavam no CHANLO rolando e era difícil se manter de pé em copyright. Isso é um copyright muito aterrorizante. Esse é um copyright o poder do reino celestial. Yan Yangtian realmente pisou no reino celestial. Ele está morto. Shu Feng está morto. Ninguém copyright me pode salvá-lo. Mesmo que ele tenha um poder de batalha que desafie o senso comum, mesmo que ele seja invencável dentro do reino profundo, quando ele enfrenta um expert do reino celestial, ele em Yanlo pode escapar, em Yanlo importa o que o Yanlo forte ele fique. Naquele instante, as pessoas gritaram sem parar em surpresa e eles estavam assustados pelo poder liberado por Yan Yangtian. Na realidade, a Tan Copyright mesmo Shu Feng tensamente e com o senho franzido murmurou para si mesmo, então esse An Copyright o poder do reino celestial. Certamente, An Copyright bem forte. Isso e o reino profundo são completamente diferentes. Claro que o reino celestial An Copyright poderoso. Vocan 1/4 An Copyright capaz de derrotar aqueles no reino profundo estando no reino origem, mas eu em Yanlo posso enxergá-lo sendo capaz de derrotar aqueles no reino celestial estando no reino profundo. Mesmo que Vocan 1/4 esteja no 9 graus nível do reino profundo, mesmo que o seu poder de batalha Crisan graus a Tan Copyright os Khan Copyright US, ainda seria muito difícil para Vocan 1/4 lutar contra o reino celestial, como esse Copyright o reino mais PRAN sobrescrito trêstimo do reino Lorde Marcial. Eles também copyright MS ou pessoas que pegam poder dos Khan Copyright US ao mesmo tempo, Egg gravemente relembrou. E todo mundo se afaste. Eu vou pessoalmente matar Shu Feng e vingar a Yunan. As roupas de Yan Yangtian flutuaram e seu longo cabelo loucamente balançou. Uma sede de sangue que crescia a Tan Copyright os Khan Copyright US estava sendo emitida de seu corpo. Ela dominava aquela terra e em frente ao seu poder, Shu Feng e Yan possuíam nenhuma maneira de escapar. Depois de Yan Yangtian falar, o espiritualista mundano manto cinza rapidamente dissolveu a sua forma Angrao Zanlo espiritual e os 12 protetores rapidamente voltaram para o grande palco, pois eles sabiam que Yan Yangtian estava verdadeiramente furioso. Sobre aquelas circunstâncias, eles tinham que ficar bem longe de Shu Feng e eles estavam com um profundo medo de serem arrastados para aquela situação Angrao Zanlo. Desde que eles já haviam visto o poder celestial de Yan Yangtian antes, eles claramente sabiam que tipo de poder assustador de destruir Angrao Zanlo um simples ataque casual de um especialista do reino celestial poderia fazer. Eu meio que gostaria de saber quem ousaria tentar colocar um dedo em Shu Feng hoje. Mas bem naquela hora, outro grito explosivo ressonou para fora. Aquela voz era extremamente barulhenta e clara, como se um trovão estivesse explodindo no Khan Copyright. Ela fez com que muitas faces de cultivadores experts mudassem e seus ouvidos zumbissem. Pessoas com uma cultivação grau sangue mais fraca diretamente expelirão sangue devido ao choque causado por aquele berro raivoso e eles desmaiarão. Ao mesmo tempo, uma onda de pressão sem limites desceu do Khan Copyright, como se uma montanha invisível estivesse os pressionando para baixo. Quando aquela terrível pressão se acalmou, uma figura de idade também Copyright me apareceu no Khan Copyright. Ele vestia uma armadura corporal dourada e ele parecia exatamente como um deus da batalha. Ele vagarosamente desceu dos Khan Copyright US e no fim, em Angraus meus olhares estavam travados nele, ele foi para perto de Shu Feng. Aquela pessoa era o irmão de juramento de Shu Feng, o chefe do CLN Tinamanzan o regente Qilin, Tifengyang. Ansue Khan Copyright US, An Copyright Tifengyang. O Qian com sua aura. Como ele desceu do Khan Copyright.
Isso significa que ele também copyright me pisou no reino celestial, e ele também copyright me copyright um expert do reino celestial, ansn. A Parian Grau San Od Tifengyang ultrapassou as expectativas de todos. A Foran Graus a que ele liberou a Tan copyright mesmo chocou a todos. Era um sentimento de Press-Zanlo que Enyanlo era inferior ao de Yangtian, o que significa que a cultiva Grau Sanlo do velho Enyanlo copyright inferior a de Yangtian. Ansuek Fengyang, Vocan 1/4 Anse Cedilha 1/4 Vocan 1/4 também copyright M entrou no reino celestial, na realidade, Enyanlo apenas os espectadores, a Tan copyright mesmo Yangtian estava paralisado pela Foran Graus Adit Fengyang. Do que se sabia, dentro das fronteiras da atual Província Ejar, S.An. sobrescrito 3 havia um expert do reino celestial, o Lorde da Mansão o regente Qilin. Yangtian rompeu faz um ano, em Anlo ele podia ser considerado o 2 graus expert do reino celestial na Província Ejar. A Tan copyright agora, um terceiro expert do reino celestial apareceu. Isso significava que a Balan Graus de poder na Província Ejar havia sido destruída, e isso o Foran Graus a tratar o assunto seriamente. Para Tifengyang, ele nem ao menos prestou atenção Graus Sanlo em Yangtian. Ele apenas colocou sua Emianlo no ombro de Shu Feng e perguntou, Ansu e meu irmão Lo, Vocan 1/4 também, certo, Ansn? Ansu irmão o mais velho, estou bem. Eu finalmente descobri porque Vocan 1/4 me enviou uma mensagem mental e me disse para matar do Guaoyun. Em Anlo Vocan 1/4 também copyright M está no reino celestial, Ansn comparado aos observadores. Quando Shu Feng viu a cultivar Grau Sanlo de Tifengyang, ele estava um pouco inesperadamente feliz e ele estava extremamente excitado. Ansuerre, a razão que eu saí por alguns dias em Anlo foi nenhuma ao copyright M de tentar romper para esse grande reino. Mas eu tenho que dizer, o sentimento copyright meio que legal. Ansn. Tifengyang riu, e depois disso, ele mandou um olhar na Dirian Grau Sanlo de Yangtian e gritou, Ansue diretorian, eu permiti que Shu Feng matasse do Guaoyun. Se Vocan 1/4 tem algo contra, Vocan 1/4 pode vir Eitmin, Ansn. Capítulo 292, Curando Li Zangqing. Depois que Tifengyang falou, foi como um trovão em um copyright limpo e aquilo assustou todo mundo. Mas para Yangtian, ele estava com tanta raiva que sua F. Graus Ria Nyanlo poderia ser extinguida. Seu corpo inteiro estava tremendo de raiva enquanto ele apontava para Tifengyang e falava. Ansuek Fengyang, porque Vocan 1/4 encorajou Shu Feng a matar um descampulo de minha escola. Como uma pessoa da mansão o regente Qilin, Vocan 1/4 pensa que pode fazer pouco das leis de uma dinastia e esmagar uma vida humana, Ansn. Ansuef. Yangtian, o do Guaoyun da sua escola Lingyun Nyanlo possua nenhum respeito pelos seus S.A. 1/4 Nyores no seu olhar, e ele estava a Tan copyright mesmo fora de controle. Ele tinha atualmente arrancado os Brahman Grausos de Li Zangqing na frente de tantos diretores, e ele humilhou um S.A. 1/4 Nyoransn. Ansue mesmo que um descampulo como ele tenha um pouco de talento, quando ele crescesse, ele certamente Nyanlo iria fazer nenhuma gentileza. Pior, ele iria fazer maldades, e deixar ele vivo seria prejudicial. Porque Nyanlo remover agora, Ansn. Ansue eu disse para Shu Feng fazer o melhor por sua escola Lingyun. Ou em Anlo ela seria administrada por Du Guaoyun no futuro, e ele certamente iria colocá-la numa estrada sem volta e ela tornar-se-ia uma escola demoníaca. Ansn. Ansue Yangtian, Nyanlo precisa me agradecer. Como um chefe da mansão o regente Qilin, ajudar cidadãos a remover o perigo copyright minha responsabilidade. Que Nyan sobrescrito 3S nos encontremos novamente. Ansn. Tifengyang primeiro, de forma contente, apontou e reprimiu Yangtian com o seu cuspe voando sobre o ar, e depois ele riu, agarrou um dos ombros de Shu Feng, pulou, e andou no ar. Ele desapareceu da linha de visão das pessoas sem mais nem menos. Eles deixaram um grupo perplexo de diretores, elders, descampulos, assim como Yangtian que tinha uma face enraivecida, porém copyright M, ainda Nyanlo podia fazer absolutamente nada completamente. Tifengyang andou no ar e sua velocidade era extremamente rápida.
Com um piscar de olhos, ele e Shu Feng saíram do raio da escola Lingyun. Aquilo fez com que a língua de Shu Feng se enrolasse, pois aquela velocidade era muito superior à Tian Copyright Técnica do Khan Copyright Imperial. Isso também Copyright M significava que, mesmo que Shu Feng tivesse a Tian Copyright Técnica do Khan Copyright Imperial e mesmo que ele pudesse resistir à caminhada no ar, se ele encarasse experts celestiais reais, sua velocidade atual ainda seria inferior e ele nem ao menos teria a chance de escapar. Depois que Ti Fengyang levou Shu Feng embora da escola Lingyun, ele parou em um vilarejo na montanha. Elian tinha uma vila simples de fazendeiros. Eles arregalaram os olhos, ficaram boquiabertos, e tinham faces cheias de admiração Grau San-Lo, porque naquele instante, eles estavam vendo duas figuras descendo do Khan Copyright. Aquilo assustou completamente a vila na montanha que nunca nem havia tocado em cultivar Grau San-Lo marcial antes. Algumas pessoas a Tan Copyright mesmo pensaram que deuses estavam descendo dos Khan Copyright US e um atrás do outro, eles ficaram de joelhos e começaram a rezar em Dirian Grau San ao Khan Copyright U. As duas pessoas que desceram eram, naturalmente, Shu Feng e Ti Fengyang. Depois de descer, Ti Fengyang prestou a Tian Grau San nos cidadãos. Ele levou Shu Feng diretamente a uma casa bruta, e dentro da casa bruta, Shu Feng viu duas figuras familiares. Uma delas era Li Zhangqing. O atual ele tinha uma face palidamente morta e lábios que estavam ficando roxos. Ele estava descansando em uma cama de madeira enquanto estava em coma. Perto da cama em que Li Zhangqing estava descansando, a diretora da escola donzela de Jade estava ocupada e com a cabeça graus cheia de suor. Ela estava costurando de volta os graus de Li Zhangqing com ervas medicinais. Ansue Lord Ti, Vocan um quarto estão de volta. Aquele do Guaoyun foi muito desprezável. Quando ele arrancou os graus de Zhangqing, ele usou o seu poder profundo para destruir os meridianos e os graus dele. Com as medicinas que eu tenho atualmente, eu não tenho nenhuma maneira de curar os graus de Zhangqing. Depois de ver Ti Fengyang, a diretora da escola donzela de Jade rapidamente se moveu em Dirian Grau San a ele. Ansue não o tema. Enian sobrescrito 3S temos um espiritualista mundano aqui. Ti Fengyang sem pressa sorriu levemente, depois ele direcionou seu olhar a Shu Feng que estava sobrescrito 3 timo dele Shu Feng também copyright Enian demorou em ir rapidamente examinar a atual situação graus dos dois graus de Li Zhangqing. Vendo Shu Feng que estava mexendo nos graus de Li Zhangqing como se ele soubesse o que estava fazendo, a diretora da escola donzela de Jade franziu levemente o senho. Preocupada, ela olhou para Ti Fengyang, e depois perguntou em uma baixa voz. Ansue Lord Ti, os graus e meridianos em ambos os graus do diretor Li foram destruídos. Eles SNO mais graus completos, eles SNO um par de graus irrecuperáveis. Mesmo com os copyright todos de um espiritualista mundano, eu temo que eles mesmo assim poderão ser recuperados. Sobrescrito 3S precisamos rapidamente achar algum copyright M contém copyright técnicas medicinais mais poderosas para que eles possam pensar em alguns copyright todos. Quando ele viu as dúvidas da diretora da escola donzela de Jade, Ti Fengyang apenas sorriu levemente e disse, nosso espiritualista copyright um dos ordinários asterisco. Ao mesmo tempo, um esplendor brilhante floresceu da Dirian Grau San em que estavam Shu Feng e Li Zhangqing. Aquela cena fez com que a diretora da escola donzela de Jade ficasse chocada enquanto ela rapidamente encarava aquilo. Mesmo que ela não esperasse muita coisa quando ela olhou, mesmo ela, que tinha meio que muita experiência, estava assustada. Porque naquele instante, nos dois graus de Li Zhangqing, uma mini forma graus apareceu. A forma graus estava fluindo e voltando com símbolos enquanto emitia uma fraca luz cinza. Enquanto a luz estava envolvendo eles, os símbolos continuavam entrando e saindo de ambos os graus de Li Zhangqing enquanto eles emitiam um poder graus Nico. Assim que os símbolos balançavam, os graus rasgados e os meridianos de Li Zhangqing estavam se recuperando.
Ao mesmo tempo em que eles estavam se recuperando, eles já estavam reconectados aos meridianos originais. Ansoi essa sensação grau san o anse cedilha um quarto seria possível que Shu Feng seja um espiritualista mundano manto cinza. Naquele instante, a diretora abriu sua boca em choque. Ansoi senhor manto cinza. J.An ouviu falar dele. Tifeng sorriu. Ansoi o que? Em Anlo isso significa que o senhor manto cinza copyright o Shu Feng. Depois de ouvir Tifeng dizer aquilo, outro ser que olhou se abriu na jamboque aberta diretora da escola donzela de Jade. Tifeng somente riu da pergunta da diretora da escola donzela de Jade e Anlo respondeu. Kai, enquanto o diretor possa pacificamente descansar por alguns dias, ele deve se recuperar completamente. Bem naquela hora, Shu Feng ficou de pé copyright e olhou para Li Zhangqing. Seus graus rasgados agora estavam completamente sem danos, e Shu Feng também copyright me costurou de volta as longas mangas do hobby com Tean copyright técnicas de forma graus o espiritual. Ele a Tan copyright mesmo removeu as manchas de sangue. Ansueua. Shu Feng, Vocan quarto copyright Tean o incranvel, Ansn. Naquele instante, a diretora da escola donzela de Jade estava incomparavelmente estântica. Em sua face que já era bonita, ela atualmente estava sorrindo como uma pequena flor poderia ser visto que ela tinha alguns sentimentos fortes e especiais para com Li Zhangqing. Ansoi sua copyright incrível. Tem outra coisa que copyright bem mais incrível. Tifeng estranhamente sorriu. É que outra coisa, na diretora da escola donzela de Jade arregalou seus olhos enquanto curiosamente perguntava. Em pressa. Vocan quarto saberão bem cedo. Em Anlo apenas Vocan quarto, as pessoas de toda a província já saberão o. Tifeng riu e ele atualmente havia criado algum suspense. Depois de ouvir aquelas palavras, a diretora da escola donzela de Jade que já estava curiosa ficou ainda mais. Porém copyright M, por causa do status e foram graus de Tifeng Anlo seria nada bom para ela continuar perguntando. Ela apenas poderia esperar pela rápida chegada das notícias. Aquela vila foi comprada por Tifeng. Pela graus Nikahazan de que Li Zhangqing estava se recuperando cada um dos moradores da pobre e depressiva vila da montanha recebeu uma grande quantia. Também copyright M, como sinal de gratidão depois de claramente saber que Tifeng já os havia recompensado, Shu Feng ainda os deu bastante ouro, porque para Shu Feng, coisas como dinheiro eram apenas materiais mundanos. Somente medicinas profundas eram graus Ts para ele. Quando eles se depararam com tal fortuna explosiva, os moradores que já pensavam que Shu Feng e os outros fossem deuses, pegaram todas as coisas boas da vila para tratar Shu Feng e os outros respeitosamente. Galinhas, patos, gansos, porcos, cavalos, cabras cedilha um quarto todas as coisas comestáveis foram feitas usando diferentes tipos de copyright todos. Apenas sobrescrito 3S Shu Feng e os outros que estavam acostumados a comer petiscos, comeram aquele banquete perfeito na Vila da Montanha. Tinha que ser dito que aquele era meio que um estilo especial e era a Tan copyright que interessante. Depois do jantar, Shu Feng e Tifeng caminharam no ar dessa vez. Tifeng estava andando no ar enquanto segurava Shu Feng. Shu Feng usou a Tean copyright técnica do Can copyright imperial e andou a Travan copyright S do horizonte de nuvens Pean graus puras. Capítulo 293, chocando a província Ejar. Ansoi essa Tean copyright técnica do Can copyright o imperial Anse cedilha um quarto o sambil do Can copyright o imperial certamente inventou meio que uma coisa espetacular. Enquanto ele olhava para Shu Feng que andava no ar como se ele estivesse no CH liso, Tifeng acenou com a sua cabe graus em admira graus san o. A Tean copyright técnica que te deixa resistir ao ar a Tan copyright mesmo ele que havia pisado no reino celestial, não possua nenhuma maneira de criar isso. Porém copyright em o sambil do Can copyright o imperial, que estava apenas no reino profundo, criou uma Tean copyright técnica corporal como aquela. Era verdadeiramente um tipo de milagre.
Ansue grande irmão Lo, mesmo que do Guaoyun seja realmente o Dianvel desde que ele tenha rasgado fora os Brahman Grausos de meu diretor, parece que eu exagerei matando ele, certo? Ansn de repente, Shu Feng disse com um pouco de preocupação Grausan Lo. Ansue droga. Garoto, Vocan um quarto ao menos está envergonhado falando essas palavras. Ansn Tifengyang enrolou seus lábios e ferozmente encarou Shu Feng. Quando ele viu que Tifengyang estava daquele jeito, Shu Feng certamente ficou um pouco embaraçado e ele arranhou sua cabe angrausa com um pouco de vergonha. Ele Enyan o refutou. Era porque Tifengyang estava correto. Em como Shu Feng geralmente fazia as coisas, matar do Guaoyun Enyan o era realmente nada demais. Pior, era por falar aquelas palavras que ele parecia estranho. É claro que, a razão que Shu Feng havia perguntado aquilo era porque ele tinha os seus PRAN sobrescrito três prios pensamentos. Ansoi eu sei sobre o que Vocan um quarto estão preocupado. Yang Qian copyright um expert do reino celestial, e mesmo pensando que o seu poder de batalha pode crescer a tan copyright os can copyright US e Vocan um quarto an copyright uma anormalidade, quando comparado a um expert do reino celestial, seria apropriado dizer que Vocan um quarto an copyright uma formiga fraca. Ansoi antes, eu em Anlo havia pisado nesse reino, em Anlo eu realmente pensava que os rumores sobre ele eram apenas lendas. No entanto, depois de colocar os PAN Copyright S nele, somente depois eu profundamente entendi o que o Anlo impressionante esse reino an copyright. Ansn Tifengyang primeiro suspirou, depois continuou a falar. Ansuevucan quarto N Anlo conhece Yang Xian bem. Ele an copyright uma pessoa que an copyright extremamente ambiciosa. Especialmente depois de ter entrado no reino celestial, seus nervos poderiam cobrir os can copyright US e ele em Anlo ficaria com medo de nada. Ansn. Ansoi ele em Anlo permitiria que nenhuma escola que a Meian Grau se a escola Lingyun dele ficasse dentro das fronteiras da província Ejar-Ansn. Ansoi de qualquer forma, o grande poder crescente de sua escola Dragão Ejar-Jan apareceu e o seu poder de batalha que desafia o senso comum já foi revelado. Enyan importa se Vocan um quarto tivesse matado do Guaoyun ou Enyan ele, Yang Tian, Enyan deixaria Vocan um quarto e a sua escola Dragão Ejar irem. Ele também copyright Enyan deixaria as pessoas PRAN sobrescrito três timas a Vocan um quarto irem Ansn. Ansoi então, se Vocan um quarto matasse do Guaoyun, ele, Yang Tian, Enyan deixaria Vocan um quarto ir. Se Vocan um quarto Enyan matasse, ele ainda Enyan deixaria Vocan um quarto ir Enyan importa o que. Porque Enyan matar o seu descampulo, Ansn Tifengyang explicou para Shu Feng. Ansue grande irmão Lo, Vocan um quarto tem razão Lo, Ansn Shu Feng assentiu a cabe angrausa, para determinadas coisas Tifengyang realmente as enxerga mais minuciosamente que ele. Ansue mas Enyan se preocupe. Agora mesmo, eu também copyright me estou no reino celestial. Adicionado a esse fato, eu tenho a mansão o regente que linha atrás de mim, que por sua vez possui a dinastia Jiang por trás dela. Em Anlo, enquanto eu estiver aqui, em Anlo importa quantos nervos Yang Qian possua, ele absolutamente em Anlo irão ousar atacar Vocan um quarto. Ansn Tifengyang deu um tapa em seu peito e garantiu. Ansue grande irmão Lo, Vocan um quarto também copyright M tem um expert poderoso atrás de Vocan um quarto, certo? Ansn Shu Feng riu e perguntou. Ansue de quem Vocan um quarto estão falando? Ansn Tifengyang estava um pouco confuso. Ansue do espiritualista mundano manto azul vivendo em isolamento no Vale das 100 Curvas, Ansn Shu Feng respondeu. Ansoi, Ansn depois de ouvir aquelas palavras, Tifengyang rapidamente entendeu e depois daquilo, ele riu para Shu Feng, Ansue Vocan um quarto estão correto. Ele certamente é um copyright um expert muito poderoso, mas ele em Anlo está vivendo em isolamento. Ele entende sobre tudo na província Ejar melhor que qualquer um. Ansn. Ansoi a razão o que ele continua no Vale das 100 Curvas um copyright porque ele quer observar tudo o que acontece na província Ejar. Ele está procurando por uma pessoa. Ansn. Ansoi é uma pessoa. Que pessoa? Ansn Shu Feng curiosamente chegou mais perto e perguntou. Ansoi haha, uma pessoa muito incrível. Mas eu em Anlo posso te contar. É um segredo.
Mesmo se for Vocan um quarto, eu Enian posso dizer .ansn. Tifeng afagou a sua barba e depois sorriu antes de falar com Shufeng. Ansui aquela pessoa copyright a esperan grauça do continente das 9 províncias, e Vocan um quarto copyright a esperan grauça da província é Jaransn. Shufeng Enian entendeu completamente o que Tifeng disse, mas ele podia dizer que a identidade do espiritualista mundano manto azul Enian era simples, e a pessoa que ele estava procurando Enian era menos simples. Mesmo que Shufeng estivesse curioso sobre quem o espiritualista mundano fosse, e quem ele estava procurando era, desde que Tifeng Enian queria falar, Shufeng Enian perguntou mais. Porque ele devia favores para Li Zangqing, Shufeng e Tifeng Enian sairão da vila pelos Angraus últimos dias. Do Kwame Angraus ao fim, eles continuaram observando a Conde Angraus de Li Zangqing. Somente a Pean sobrescrito 3S Li Zangqing recobrara consciência um quarto se e depois que Enian havia mais problemas com seu Bra Angraus eles recomeangrausaram a jornada. E com o tempo de alguns dias, as notâncias de Shufeng fazendo uma como Angraus na reunião das 100 escolas, primeiro por cortar fora os Bra Angrausos de Fendal e também copyright M por esmagar do Guaoyun na forma de um bolo de carne, se espalharam rapidamente pela província Ejar. Desde que as notícias estavam sendo espalhadas por várias escolas de primeira classe da província Ejar, sendo de baixos Rex, descampulos do N Angraus Cleo, e altos Rex, como também copyright M diretores e elders, isso fez com que as habilidades de Shufeng Enian mais fossem desacreditadas, e ninguém copyright M duvidou da verdade daquela situação Angraus Ao Invan copyright S disso, eles profundamente acreditavam e Enian tinham nenhuma de Angraus vida sobre isso. Na província Ejar, um Jean um quarto Nil havia aparecido. Um monstro havia aparecido. Um demônio assustador havia aparecido. Aquelas eram as conversas em que todo mundo estava participando. Shufeng era um Jean um quarto Nil por seu talento na cultiva Angraus marcial. Shufeng era um monstro por causa de seu poder de batalha que desafiava os Kan Copyright S. Shufeng era um demônio por causa de seus Emian Copyright todos ao fazer as coisas. O famoso nome Ansue Shufengansn se tornou uma existão um quarto se a que as pessoas tanto idolatravam quanto ficavam com medo. Muitas pessoas queriam testemunhar a grandeza de Shufeng. Porém copyright M, eles estavam muito assustados. Com uma angrausnica palavra descuidada, com uma angrausnica a angrausan errada, se isso ofendesse o demônio, a sua família inteira poderia ser exterminada. Resumindo, Enian apenas a fora angrausa de Shufeng foi reconhecida, ela a tan copyright mesmo foi demonizada. Mas Enian importa o que, Shufeng foi reconhecido como o Jean um quarto New Enian Graus Meru na atual província Ejar. De qualquer forma, comparado aos outros, as pessoas na cidade Pansaro-Vermilion estavam se enrolando em outras notâncias. Ansue Shufeng copyright o Senhor Manto Cinza. Senhor Manto Cinza copyright o Shufeng. Isso anse cedilha um quarto isso copyright realmente uma grande notância vinda dos Kan copyright S, ansn. Dentro de um salão principal na cidade Pansaro-Vermilion, Surren estava excitadamente andando para frente e para trás. Sua face possuía cores de euforia, porque ele nunca poderia esquecer o aviso que o Senhor Manto Cinza deu a ele, que dizia que suas filhas Enian poderiam ser casadas com ninguém copyright M ao copyright M dele mesmo. Originalmente, Surren estava em uma encruzilhada. Shufeng era um Jean um quarto Nil, e ele tinha Tifeng por trás dele, e ele possuía sentimentos por suas filhas. Ele realmente queria casar suas filhas com Shufeng. Porém copyright M, o Senhor Manto Cinza que o havia tratado de forma sem cora angraus o que fez com que ele ficasse bastante assustado e completamente perdido. Mas agora, os dois tinham grandes chances de ser a mesma pessoa. O que fez com que as suas preocupações graus se desaparecessem, e agora tudo o que sobrou foi uma felicidade sem fim. Ansue Pai, colocando essa notância que ainda Enian foi confirmada de lado, mesmo que Shufeng seja o Senhor Manto Cinza, porque Stantean feliz, Ansnusumei piscou seus grandes e bonitos olhos de forma confusa e encarou seu PRan sobrescrito 3 Pri o Pai.
Ansui o pai está doente, ignore ele. Ansno Suru puxou a manga de Sumei, foi em Dirian Grau Sanlo aos seus ouvidos, e secretamente disse. Ansui haha, pequena Ru, pequena Mei, tem algo que eu escondi de Vocan um quarto S por um longo tempo, mas eu sinto que hoje está na hora de contar pra Vocan um quarto S sobre isso. Ansno. Ansue naquele dia, apenas sobrescrito 3S o Senhor Manto Cinza exterminar a família Shangguan, ele deixou uma carta para mim. O Conde Angrausdo daquela carta dizia que ele iria casar com Vocan um quarto S duas irmãs. Ansno Surren andou em Dirian Grau Sanlo Suru e Sumei, colocou ambas Emianus nos ombros de suas filhas e sua face estava cheia de alegria e excitamento. Ansui o que? Senhor Manto Cinza quer casar com a gente. Ansem depois de ouvir aquelas palavras, a pequena face doce de Sumei instantaneamente mudou e ambos olhos estavam cheios de medo. Ela estava mais assustada do que no tempo em que a família Shangguan veio para se casar. Porque ela claramente se lembrou de que o Senhor Manto Cinza era um homem velho e ele era impiedoso. Ele era muitas vezes mais assustador do que a família Shangguan. Ela verdadeiramente Enian sabia o que fazer se tal personagem quisesse casar com ela. Ansue haha, pequena Mei, Enian precisa ficar com medo. Agora mesmo, a identidade do Senhor Manto Cinza já foi revelada, e ele copyright o Shu Feng Ansn. Ansue isso significa que na superfície, Senhor Manto Cinza quer casar com Vocan um quarto S duas irmãos, mas na realidade, copyright Shu Feng quem quer, Ansno Surren explicou com sorrisos. Ansue pai, Enian fale coisas sem sentido. Enian tem nenhuma evidência um quarto se a dessas notícias, e Shu Feng nunca disse pessoalmente que ele era o Senhor Manto Cinza. Ansn porém copyright M naquele instante, Suru gritou com raiva. Ela também copyright me empurrou o Braham Graus de Surren para longe, e disse. Ansue Vucan quarto Enian copyright mais o pai que eu respeitava do fundo de meu coração Graus porque Vocan um quarto nunca nos tratou como suas filhas. Enian sobrescrito 3S irmãos somos apenas os sacrifícios que Vocan um quarto usa pelo benefício da família. Ansn depois de falar, Suru furiosamente empurrou a porta do Salão e correu. Capítulo 294, Os reais sentimentos das irmãs. Suru estava sentada no pico de uma torre alta na cidade Pansaro Vermilion. Ela sentou na beirada da torre alta e suas magras, longas, brancas, e lindas pernas estavam balançando no ar. Ambas Emianus estavam na calha da torre enquanto ela encarava o horizonte. Um leve vento varreu e soprou seus longos cabelos pretos. Ele soprou a linda saia dela, mas ele Enian podia soprar para longe a sua encantadora face e nem a sua atual expressão deprimida. Ansoi um quarto irmão. Ansn de repente, uma linda voz falou e Sumei apareceu atrás de Suru. Ansoi pequena Mei, porque Vocan um quarto veio. Ansn depois de ver Sumei, Suru pareceu um pouco surpresa e feliz, mas ao mesmo tempo, havia também copyright em um pânico que Enian poderia ser facilmente detectado. Ansoi Ansn Sumei docemente sorriu, mas ela Enian respondeu à pergunta de Suru. Com um ansipofanço, ela sentou-se perto de Suru. Enquanto ela de forma fofa ajustou o seu par de lindas pernas, ela acanhou seu pequeno nariz, sorriu para Suru, e disse, Ansoi irmão, Vocan um quarto espera que Shu Feng seja o Senhor Manto Cinza, Ansn. Ansoi porque Vocan um quarto perguntou isso, Ansn dentro dos lindos olhos de Suru, perplexidade surgiu, porém copyright em o pânico dela ficou um pouco mais forte. Ansue, eu espero que sim. Eu espero que Shu Feng seja o Senhor Manto Cinza, porque eu quero casar com ele. Ansn Sumei olhou em Dirian Grau Sanlo a escola Dragão Oejar enquanto um sorriso charmoso estava erguido em sua linda face. Ansue garota estúpida, o seu desejo irá acontecer, porque ele gosta muito de Vocan quarto também copyright M cedo ou tarde, ele irá se casar com Vocan um quarto. Ansn Suru carinhosamente afagou o cabelo de Sumei, já que ela amava muito a sua irmã mais nova. Ansue eu sei. Eu sei que ele gosta de mim. Mas e quanto a Vocan um quarto? Ansn Sumei de repente perguntou. Ansoi o que? Ansno sendo interrogada por Sumei daquele jeito, a expressão de Suru se congelou instantaneamente e ela Enian sabia como responder.
Sua irmã, Vocan um quarto quer se casar com Shu Feng, no sorriso de Sumei Enian o mudou enquanto ela continuava a perguntar. Sue um quarto toda a face de Suru estava complicada e seus lábios sedutores ligeiramente abriram, porém copyright M, ela Enian o conseguia dizer nenhuma palavra. Justo naquela hora, Sumei de repente pulou e apertadamente Abraham grausou Suru. Sua face charmosa grudou no corpo de Suru enquanto ela graciosamente dizia. Eu espero que Vocan um quarto possa se casar com Shu Feng. Eu realmente espero que Vocan um quarto possa se casar com Shu Feng. Shu Feng copyright a pessoas que eu mais amo, mas Vocan um quarto também copyright em copyright a pessoa que eu mais amo. Vocan quarto S2S as pessoas mais familiares, PRAN sobrescrito 3 timos, e mais amados para mim. Eu verdadeiramente espero que NAN sobrescrito 3 STRAN 1 quarto S possamos ficar juntos para sempre. As palavras de Sumei eram doces, espirituosas, e muito agradáveis. A parte mais importante era que as palavras dela eram muito sinceras. As palavras que ela dizia vinham do Coração Grauzan dela. Depois das palavras da irmã mais nova dela, Suru primeiro foi pega de surpresa enquanto seus olhos levemente enrubesciam e depois uma emoção grauzan indescritível cobria a sua face. Ela depois abriu seus braços grauzos e apertadamente Abraham grauzou sua preciosa irmã mais nova e ela colocou sua cabeça grauza no cabelo de Sumei. Ela falou, porém copyright em sua face trouxe sorrisos. Sorriso de pura alegria cedilha um quarto. Depois que as feridas de Li Zhangqing se recuperaram, Shu Feng, Li Zhangqing e Ti Feng sangram juntos, mas eles em Yanluo foram para os mesmos lugares. Li Zhangqing retornou para a escola Dragon Oejar. Atualmente, Shu Feng provocou uma grande como Angraozan no encontro das 100 escolas, e por fora havia vários rumores. Enquanto diretor, naturalmente, ele tinha que voltar para a escola para poder controlar a situação Grauzan. Para Tifengyang, ele recebeu um chamado do Lord Príncipe Qilin e foi chamado de volta para a mansão do Príncipe Qilin. As notícias dele entrando no Reino Celestial se espalharam. Para a província Ejar, isso era um grande assunto, e para a mansão do Príncipe Qilin, isso era um assunto ainda maior. Naturalmente, o Lorde da mansão tinha que verificar a verdade. E quanto a Shu Feng, ele voltou para a cidade Tartaruga Negra. Depois de encontrar o fundador Dragon Oejar no cemitério Copyright Rio dos Sem Ossos, Shu Feng já havia decidido sair da província Ejar para rapidamente aumentar as suas habilidades como espiritualista mundano. Se ele quisesse aumentar as habilidades dele como um espiritualista mundano, ele tinha que seguir as instruções Grauzan S da asterisco besta que estava localizada na Torre Fantasma de Ajura e achar os tesouros que ele havia deixado para trás. NR asterisco, ele se refere à besta aprisionada no andar escondido da torre que ele fez o teste para espiritualista mundano. De qualquer forma, antes de sair da província Ejar, Shu Feng tinha uma coisa que ele deveria fazer, e era ir para a cidade Tartaruga Negra. Ele queria ir lá e dar uma olhada para ver se ele podia achar outra entrada para a tumba do imperador e descobrir se ele poderia ganhar alguma coisa com isso ou NANO. Ansoestuan copyright, ansn. O atual Shu Feng estava se sentando na anguia de Cabian Grauza branca e rapidamente voava em Dirian Grauzan ou a cidade Tartaruga Negra. Porém copyright M, de repente, ele levemente franziu o senho, e seguindo aquilo, ele rapidamente mudou de Dirian Grauzan o. Ansue corra. Corra. Se Enian sobrescrito 3S formos pegos, Enian sobrescrito 3S estamos mortos, ansn. Ansuia. Eu Enian quero ser comido por aquela coisa. Isso deve machucar, ansn. Dentro da floresta nos arredores da fronteira da cidade Tartaruga Negra, 2 garotos estavam correndo rapidamente. Atrás deles havia um feroz leopardo da floresta. Os 2 meninos estavam aterrorizados e eles até copyright mesmo haviam perdido os seus sapatos enquanto corriam. Poderia ser visto quanta foram graus eles haviam gasto correndo, porém copyright M aquilo foi em vão, pois a velocidade do leopardo da floresta era superior.
como uma flecha que havia acabado de sair de um arco, ele rapidamente se aproximou. Ele estava atualmente abrindo a sua grande boca sanguinolenta e se preparando para comer a deliciosa comida. Ansn. Mas naquele momento, um grito de estourar os tímpanos veio do cão copyright. O grito Enyanlo apenas atraiu a atenção dos dois meninos. A tan copyright, mesmo o leopardo da floresta, parou seus passos de Kaangrauza, levantou a sua cabe Angrauza, e olhou em direção ao cão copyright. Asterisco rio asterisco. Naquele momento, uma explosão de vento foi criada e isso fez com que pedalangrauços de pedra explodissem. Depois daquilo, uma grande anguia de cabe Angrauza branca desceu dos can copyright S, e com um balão Angrauzo, Shufeng pulou da anguia de cabe Angrauza branca e apareceu na frente dos dois garotos. Depois de ver Shufeng, os dois garotos foram surpreendidos, e enquanto pensavam ter visto sua Angrausnica Esperangrauza, rapidamente pularam para perto de Shufeng. Eles de forma assustada olharam para o leopardo da floresta, como se estivessem contando a Shufeng que ele estava atrás deles para com um quarto-luz. Naquele instante, o leopardo da floresta hesitou um pouco. Ele hesitou, pois Enyanlo sabia se fugia ou continuava em frente. No fim, enquanto ele encarava o seu doce e delicioso jantar, ele ainda assim continuou em frente e ainda queria atacar. Ansuechou, mas precisamente depois, Shufeng abruptamente e explosivamente gritou. Aquilo pareceu com um grito normal, porém copyright M era como se fossem espadas invisíveis afiadas enquanto elas perfuravam o leopardo da floresta. No leopardo da floresta dolorosamente gemeu e foi langrausado a dezenas de metros para longe. Rapidamente apenas sobrescrito 3S isso, ele se virou, e instantaneamente correu em direção à floresta, sem nem ao menos virar sua cabe Angrauza, ele sumiu na floresta. Ansoelkai, Enyanlo fiquem com medo, Enyanlo tem mais nada aqui. Ansno Shufeng sorriu enquanto ele afagava os dois garotos que estavam abraangrauçados nele. Ele podia sentir os seus corpos que estavam tremendo, ele podia sentir o medo em seus coraangrausans. Asterisco puff asterisco. Mas somente depois, os dois garotos de repente se ajoelharam no CHO e fizeram Kovtol para Shufeng. Enquanto eles faziam Kovtol, eles falaram para Shufeng, Ansue grande Deus, Enyan sobrescrito 3S imploramos para Vocan um quarto, por favor, nos aceite como descampulos. Ansuevamos, se levantemos para falar. Como homem, que tipo de comportamento copyright esse de ajoelhar logo apenas sobrescrito 3S ver algo copyright M, Ansn quando ele encarou as Angraus S dos dois garotos, Shufeng desamparadamente sorriu, em Anlo ele foi a Angraus deles e os levantou. Naquele instante, Shufeng podia claramente ver que a aparrão um quarto se dos dois garotos em Anlo ultrapassava a idade de 7 ou 8. Para ser mais preciso, seus ossos em Yanlo haviam se desenvolvido ainda e eles em Yanlo haviam atingido a idade da cultiva Angrauçanlo marcial. Também copyright M, olhando em suas roupas, ele podia dizer que eles eram de alguma vila local, onde haviam nascido e crescido. Suas roupas eram bem esfarrapadas, porém copyright M seus cortes de cabelo eram meio que especiais. Um era um corte padrão de tigela, e o outro era um corte padrão em forma de escova. Suas faces eram bem fortes e firmes e isso era completamente genuíno. De qualquer forma, naquele instante, ranho e lágrimas encheram suas faces jovens. Poderia ser dito que eles estavam verdadeiramente assustados. Quando ele encarava tais crianças fofas, Shufeng definitivamente Enyanlo podia aguentar. Ele Enyanlo podia aguentar sair sem se importar. Depois de tudo, elas eram duas crianças puras. Duas vidas frescas. Enyanlo, Shufeng perguntou. Ansue qual o seu nome, Ansn? Ansueuzi. Ansn. Ansuevucan um quarto, Ansn. Ansueneuzi. Ansn. Ansuian últimos nomes. Ansn. Capítulo 295, Espiritualista mundano pervertido. O que tinha o corte em formato de tigela se chamava Niuzi, e o que tinha o cabelo no estilo militar era Uzi.
Eles eram duas crianças em um quarto nuas e puras. Eles responderam seriamente às perguntas de Shufeng, mas eles em Nianlo entendiam porque Shufeng estava loucamente rindo e em Nianlo podia parar apenas sobrescrito 3S e ouvir o nome de Niuzi. Mas aquilo em Nianlo era culpa de Shufeng. O estilo de cabelo de Niuzi realmente se parecia com a Cabe Angrausa de um bezerro e combinava com seu nome. Mesmo que Shufeng em Nianlo quisesse rir, ele em Nianlo podia parar porque aquele formato realmente parecia similar. Mas risos Yanlo risos e Shufeng rapidamente suprimiu as PRAN sobrescrito 3 Presemo Angrausan S. Ele depois gravemente perguntou, Niuzi, Vocan 4 S2 primeiro me respondam. Por que Vocan 4 S2 vieram para tal lugar nessa floresta selvagem, que copyright Tenlo profunda na montanha, Ansue grande Deus, Enian sobrescrito 3S estamos aqui para salvar a nossa irmã mais nova, nas duas crianças responderam simultaneamente, mesmo possuindo bocas diferentes. Irmã mais nova, no Shufeng estava pensando, se esses dois meninos eram Tenlo jovens, quantos anos teria a irmã mais nova deles? Ansuezin, nossa irmã mais nova foi levada embora por um cara ruim. Enian sobrescrito 3S precisamos salvá-la e pegar ela de volta. Grande Deus, Enian sobrescrito 3S te imploramos, por favor, nos tome como seus discípulos e nos ensine os Enian copyright todos da Vinos, enquanto eles emocionadamente falavam, os Enius se ajoelharam com um ansipofanso novamente. Eu posso ensinar algumas habilidades para Vocan 4 S2, mas antes disso, Vocan 4 S tem que me dizer. Para onde copyright que a irmã de Vocan 4 S foi levada, Shufeng solenemente perguntou. Depois de algum entendimento, Shufeng finalmente descobriu que Niuzi e Uzi eram irmãos. Niuzi era o mais velho, tendo 9 anos, Uzi era o segundo mais velho, tendo 7 anos, e eles também copyright tinham uma irmã mais nova, que tinha 5 anos de idade, e ela se chamava Niu. Nota gringa TN, Niu igual garota. Os TR1 quarto S irmãos viviam numa vila dentro da montanha nas fronteiras da cidade Tartaruga Negra. A vila deles era extremamente pobre e eles estavam simplesmente isolados do mundo exterior. Em Anlo, as crianças em Anlo sabiam sobre cultivar Angrausan Lo marcial e sua superstição Angrausan S estavam uma bagunangrausa. Quando eles viram Shufeng descer do copyright, eles a copyright mesmo pensaram que Shufeng era um santo e que ele usava copyright todos da Vinos. O porcão um quarto de Niuzi e Uzi continuarem dizendo que eles queriam salvar a Niu, era porque nessa manhã Niu foi levada embora por um grupo de pessoas que vestiam armadura dourada. Pelo que eles disseram, ela foi levada para a cidade Tartaruga Negra. Em Yanlo apenas Niu foi levada, todas as garotinhas da vila foram levadas embora. Ansoi eles devem ser pessoas da mansão regente Kilin. A família Gojan havia sido exterminada, em Yanlo porque ainda havia pessoas da mansão regente Kilin remanescente na cidade Tartaruga Negra. Seria possível que eles ainda em Yanlo escolheram um novo CLAN para gerenciar a cidade Tartaruga Negra e eles a estavam gerenciando pessoalmente, mas porque as pessoas da mansão regente Kilin precisariam levar garotas que cresceram na vila, embora. Naquele instante, o senho de Shufeng estava fortemente franzido, porém copyright ele ainda em Yanlo conseguiu pensar na raiz Anlo. Em Anlo, no fim, ele decidiu investigar isso. Mas antes de partir, ele passou copyright todos de cultivar Angrausan Lo para os Enius e ele também copyright deixou algum ouro para eles. Ele disse para eles retornarem para casa e esperar, ele iria rapidamente mandar a irmã mais nova deles de volta. Ansue grande Deus, obrigado por passar o copyright todo divino para Enian sobrescrito 3S. Enian sobrescrito 3S certamente iremos cultivá-los dedicadamente e Enian sobrescrito 3S Enian lo iremos trair as suas expectativas. Nas duas crianças se ajoelharam no CHANLO novamente, e com uma face cheia de gratidão eles fizeram covtol para Shufeng. Ansueu Ansum quarto esses Enian lo Sian Emian copyright todos da Vinos. Esses Sian Emian copyright todos de cultivar Angrausan Lo.
Enquanto Vocan 1/4S puderem consegui-los, Vocan 1/4S2 podem pisar no caminho da cultivação grau San marcial e se tornar um cultivador marcial. Ansn. Ansoi também copyright M, eu Enian sou nenhum grande deus. Enian existem deuses nesse mundo, e mesmo se tiver um, eles serão sem dúvida somente uma pessoa muito poderosa. Ansn. Shu Feng sorriu e esfregou as Cabian Grausas de Niuzi Yuzi, depois os carregou na anguia de Cabian Grausa branca. Depois de devolver eles para a vila, ele mudou sua Dirian Grausan e se apressou para a cidade Tartaruga Negra. Apenas sobrescrito 3S chegaram à cidade Tartaruga Negra, Shu Feng descobriu que a Anrea estava na verdade como ele pensou que estaria. Ela estava ocupada pelas pessoas da mansão regente Qilin. Um grande Enian Grausmero de tropas da mansão regente Qilin já havia feito um acampamento lá e várias pessoas puldarussas da mansão regente estavam lá também. Copyright M havia até copyright mesmo centenas de pessoas que estavam no Reino Profundo. O lugar em que eles haviam estabelecido um acampamento era a parte mais importante, a antiga residência 1/4 da família Go. Ansue seria possível que eles tenham descoberto alguma coisa. Ansn Shu Feng vestiu as roupas da mansão regente Qilin e se esgueirou no lugar em que eles montaram um acampamento. Depois de olhar em volta, Shu Feng descobriu excitadamente que as pessoas da mansão regente Qilin realmente haviam descoberto alguma coisa na cidade Tartaruga Negra. A coisa que eles descobriram foi o que Shu Feng queria encontrar. A entrada para a tumba do imperador que ficava na Anrea das Mantenos da Tartaruga Negra. Mas ele nunca teria pensado que a entrada para a tumba do imperador estaria dentro da residência 1/4 da família Go. Somente apenas sobrescrito 3S a mansão regente Qilin aniquilar a família Go e destruir suas residências 1/4, foi que eles descobriram que havia uma entrada para uma forma Angrausão espiritual escondida embaixo dela. Mesmo que a mansão regente Qilin Enian soubesse que era uma entrada para a tumba do imperador, eles ainda assim sabiam que naquele local havia um tesouro. Em Anlo, eles mandaram um grande Enian Grausmero de pessoas para ocupar essa região e eles mandaram o seu espiritualista mundano Manto Cinza para Khan. Eles queriam abrir a entrada e levar o tesouro embora. Quando o espiritualista mundano Manto Cinza foi mencionado, Shu Feng também copyright M descobriu o motivo que Niu Niu e as outras garotas haviam sido trazidas para esse lugar. Elas foram todas enviadas para a localiza Angrausão em que o espiritualista mundano Manto Cinza vivia. Naquele instante, nuvens vermelhas arrastavam-se no horizonte e a noite iria cair a qualquer momento. O trabalho que a mansão regente Qilin fazia para abrir a forma Angrausão espiritual também copyright M parou. Shu Feng, com a identidade de guarda da mansão regente Qilin, procurou pela residência 1/4 do espiritualista mundano Manto Cinza. Com o seu poder de detectar Grausão afiado, de bem longe, Shu Feng era capaz de ouvir a seguinte conversa da tenda em que os guardas-chefes estavam. Ansoi essa coisa velha. Todo dia, ele nos ordena por Aan como cachorros, mas mesmo depois de tantos dias, ele não consegue nem ao menos abrir uma entrada para uma forma Angrausão espiritual Ansn. Ansoi todo dia, esse velho pervertido quer que a gente encontre algumas garotinhas fofas da vila fora da cidade Tartaruga Negra para ele deflorá-las. Eu realmente me sinto culpado depois de ver tantas garotinhas morrerem por causa disso, Ansn. Ansuesh, todos Vocan 1/4S fiquem quietos. Ele é copyright um espiritualista mundano Manto Cinza e ele tem um poder de detectar Grausão extremamente forte. Se suas palavras forem ouvidas por ele, Vocan 1/4S todos iriam ser mortos. Ansnvan e os guardas-chefes murmuraram para si mesmos enquanto eles bebiam cerveja na tenda. Ansu é droga. A razão pela qual ele havia sequestrado tantas garotinhas era por isso. Naquele instante, Shu Feng que havia descoberto a verdade cerrou seus punhos por causa da raiva e veias azuis como Angraussaram a aparecer. Todos os dias, ele deflora algumas garotinhas até copyright a morte. Se isso em Yanlo fosse pervertido, o que seria? Qualquer pessoa que tivesse um pouco de natureza humana com certeza em Yanlo iria fazer aquilo,
Porém copyright em Yaman Zhang o regente Qilin, a governadora da província Ejar tinha atualmente a Tan copyright mesmo ajudado ao Guan copyright em a fazer tais coisas maldosas. Em Yan havia simplesmente nenhuma diferença entre aquilo e ensinamentos demoníacos. Aquilo fez com que Xu Feng ficasse infinitamente furioso e ele ficou ainda mais desapontado com a Manzan o regente Qilin. Pensando a Tan copyright àquele ponto, Xu Feng e Nian podia fazer nada a Nian ser aumentar a velocidade em que ele se esgueirava por Aan. Depois de se apressar um pouco, ele finalmente chegou na residão 1/4 do espiritualista mundano Manto Cinza. Desde que as residão 1/4 da família Gojan haviam virado entulho, todas as residão 1/4 eram tendas. De qualquer forma, a tenda em que o espiritualista mundano Manto Cinza vivia era extremamente grande. Talvez porque ele iria fazer coisas pervertidas, ele havia mandado todos os guardas embora. Xu Feng cuidadosamente se aproximou e descobriu que uma forma Angrao Zhang espiritual escondida havia sido posta na parede de fora da tenda. Os Emian copyright todos podiam certamente ser feitos apenas por espiritualistas mundanos Manto Cinza, mas Enian Lo era nada de fácil para Xu Feng. Xu Feng abriu a forma Angrao Zhang espiritual que o espiritualista mundano havia colocado. Imediatamente apenas sobrescrito 3S ele abrir a forma Angrao Zhang espiritual, a face de Xu Feng rapidamente mudou e as chamas de raiva que ele estava engrausadamente suprimindo Sanhan com um ansio chanço. Ele era capaz de ouvir sons de várias garotinhas dentro da tenda. De qualquer forma, aquilo em Nian eram as risadas inocentes que em Nian continham nenhuma maldade. Aquilo eram gritos miseráveis e choros desamparados. Capítulo 296, abrindo a tumba do imperador. Com um Cora Angrao Zhang cheio de raiva, Xu Feng correu para dentro da tenda. Naquele instante, ele podia claramente ver que havia 9 garotinhas dentro da tenda. Elas em Nian tinham nem mesmo 10 anos de idade, e a maioria delas S.An. sobrescrito 3 tinha no máximo 5 ou 6 anos de idade. Atualmente, algumas das garotas tiveram suas roupas tiradas. Enquanto elas choravam e corriam aleatoriamente na tenda, atrás delas havia um homem velho que em Nian possuía nenhum fio de roupa no corpo, e ele estava atualmente ferozmente e assustadoramente perseguindo elas. A aparrão 1/4 do velho homem era chamada de vulgar, e o seu sorriso era chamado de devasso. Enquanto ele corria atrás das garotas, ele a Tan copyright mesmo havia gritado: "Ansue minhas pequenas preciosas, em Nian corrão. Eu vou dar uma coisa boa para Vocan 1/4 comerem, ansn. Ansue maldito, Vocan 1/4 copyright mesmo uma pessoa, ansn." Xu Feng estava com uma F Angraos Reia sem limites. Ele correu em frente e chutou o homem velho para o CHANO. Depois daquilo, ele desferiu um grande punho na face vulgar do velho. Ansuya, no soco de Xu Feng era anormalmente forte e o homem velho continuava chorando de dor enquanto ele apanhava. Ele em Nian mais possuía aquele sorriso vulgar no rosto enquanto ele gritava Ansue Kenyan copyright Vocan 1/4. Vocan 1/4 ousa me atacar. Ouch, ouch, au. Pare de me bater. Pare. Ansue quem eu sou. Eu sou a pessoa que vai te matar. Quanto mais Xu Feng o ouvia gritar, mais nervoso ele ficava. Em Anluo, os punhos seguintes ficavam mais e mais fortes. Primeiro ele cortou o nariz do velho, deslocou seu queixo, despedaçou seus dentes, e no fim, ele engrausadamente abriu seu crânio. Para evitar traumatizar mais ainda as garotinhas, Xu Feng não usou nenhum Emian copyright todo muito sangrento. Depois que quase toda sua raiva foi dissipada, ele usou o poder de Egg para consumir o velho enquanto ele ainda estava vivo. Depois de cuidar do espiritualista mundano Manto Cinza, Xu Feng virou sua cabe Angrausa e olhou em Angrausan ao grupo de garotinhas. Ele descobriu que naquele momento, elas estavam todas de pé em copyright onde elas estavam, e usando os seus olhos cheios de lágrimas, elas estavam encarando ele. O medo de antes ainda estava em suas faces. De qualquer forma, os olhares que elas direcionavam para Xu Feng e Nian continham nenhum medo,
como se elas soubessem que ele em Anlo iria machucá-las, e ao invan copyright S disso, estava ajudando elas. Anso e todas Vocan 1/4 S vieram do vilarejo perto da montanha. Ansno Shufeng abriu sua boca para perguntar. Anso em ponto Ans nas garotinhas acenaram com a Kabi Angrauza ao mesmo tempo e elas estavam claramente muito fofas. Anso e Kenyan copyright Niu Ansno Shufeng passou o seu olhar em Dirian Grau Sanlo as faces delas e ele estava cheio de expectativa. Ele tinha esperança que a garota chamada Niu havia sobrevivido, assim ele pelo menos poderia dar uma explica Angrauzan o Niuzi. Anso eu sou Niu. Ansn de repente, uma jovem, suave e fraca voz soou e uma das garotinhas deu um passo à frente. Aquela garota possuía uma roupa simples. A sua roupa feita de tecido duro estava cheia de caminhos, e sobre o seu par de sapatos, um revelava 2 dedos, e o outro simplesmente revelava metade de seu pen copyright. Mas mesmo assim, a garotinha Enyanlo estava disposta a jogá-los fora. Mesmo que a garotinha usasse uma roupa um tanto esfarrapada, isso era incapaz de afetar a sua fofura. Seus grandes olhos inocentes eram como 2 astrolâmbios brilhantes que em Anlo haviam sido manchados nem por uma pitada de poeira. Especialmente os 2 reibos de cavalo em sua cabe Angrauza, aquilo levou a sua fofura ao extremo. Anso Evucan 1/4 An copyright Niu. Ansno Shufeng levantou e perguntou. Seu cora Angrauzan o tenso finalmente havia relaxado. Ansuin. Grande irmão Vocan 1/4 me conhece, Ansniu respondeu com a sua voz agradável de ouvir. Anso eu conheço Grau só. Agora eu te conheço Grau só, Enyan o conheço Grau só. Eu fui confiado pelos seus 2 irmãos mais velhos a vir aqui e te pegar. Ansno Shufeng riu enquanto ele afagava a cabe Angrau Zad Niu. Ele descobriu que aquela garotinha era realmente adorável. Depois daquilo, com Emian copyright todos especiais, Shufeng secretamente levou o grupo de garotinhas para fora da cidade Tartaruga Negra. Somente depois ele chamou a Anguia de Kabi Angrauza Branca e ajudou o grupo a ir. Ansue Branquinha, leve elas de volta para o vilarejo que Enian sobrescrito 3S fomos hoje. Ansn. Shufeng disse para a Anguia de Kabi Angrauza Branca. Depois de ouvir as palavras de Shufeng, Branquinha também copyright me acenou inteligentemente. Depois de ver o desempenho da Branquinha, Shufeng estava muito satisfeito. Esse era o porquê 1/4 de ele gostar dela. Mesmo que ele já tivesse aprendido a ter copyright técnica do copyright imperial, Shufeng ainda gostava de usar a Branquinha como ferramenta de transporte. Em Anlo apenas isso poupava energia, a Branquinha também copyright me era uma assistente competente. Ansue grande irmão Vocan 1/4 em Anlo virão conosco, Ansn de repente, a voz de Niu ecoou. Virando a sua cabe Angrauza para olhar, Shufeng descobriu que todas as outras garotinhas que estavam sentadas na anguia da cabe Angrauza branca estavam tão assustadas que elas nem ousavam levantar as suas cabe Angrauzas. Elas estavam descansando no topo da anguia de cabe Angrauza branca e apertadamente seguravam as suas penas. Elas nem mesmo ousavam se mover. Porém copyright Niu era diferente. Naquele momento, ela estava corajosamente sentando no pescoço Angrau só da anguia de cabe Angrauza branca. Ela deixou suas costas retas, e com seus olhos inocentes, ela fitou Shufeng. Anso eu tenho uma coisa para fazer, em Anlo eu em Anlo posso ir com todas Vocan 1/4 S. Ansno Shufeng sorriu, e depois ele tirou um pouco de ouro do seu saco de cosmos. Ele o havia roubado da cidade Tartaruga Negra. Depois de entregar o ouro para Niu, Shufeng também copyright me a instruiu a dar o ouro para seus pais e que eles saíssem rapidamente da vila. Ele também copyright me a instruiu para praticar a cultiva Angrau Sanlo marcial junto com os irmãos dela quando ela crescer. Niu acenou um tanto inteligentemente e respondeu enquanto ela lembrara todas as palavras de Shufeng em seu cora Angrau Sanlo. Quando Shufeng preparou para mandá-las embora, ela também copyright me perguntou. Ansue grande irmão qual copyright o seu nome, Ansn? Depois de ouvir aquilo, Shufeng hesitou um pouco.
Ele Nian sabia se era uma coisa boa contar o seu nome a ela, mas depois de ver a sede nos olhos dela por uma resposta, Shu Feng sorriu e respondeu Ansue Shu Feng. Ansn. Ansue grande irmão Shu Feng, eu irei sempre me lembrar de Vocan 1/4. Ansn Niu docemente sorriu e disse. Depois de mandar Niu e as outras para longe, Shu Feng secretamente retornou para a residão 1/4 do espiritualista mundano pervertido. Ele vestiu o seu manto espiritual mundano, e com o nome do espiritualista, enquanto estava na profunda noite, ele reuniu o ex-Zan Copyright Cito da Manzan o regente Qilin. Shu Feng queria abrir a entrada para a tumba do imperador e procurar por tesouros dentro dela, mas ele também Copyright M sabia que era extremamente perigoso dentro dela. Com a fora Angrausa de uma Angrausnica pessoa, a dificuldade seria imensa. Em Anlo, desde que havia tantas pessoas da Manzan o regente Qilin, naturalmente, ele em Anlo iria deixar de usá-los. Ele os preparou para abrir a tumba do imperador. Mesmo que fosse perigoso, ele os mandaria primeiro para serem sacrificados primeiro. Mesmo que todas as pessoas aqui morressem, Shu Feng em Anlo iria se importar nem de leve em seu Cora Angraus Anlo, porque as pessoas da Manzan o regente Qilin que eles mandaram dessa vez eram todas do CL Anlin. Shu Feng nunca havia tido uma boa impressão do CL Anlin, em Anlo ele pouco ligava se todos eles morressem. De qualquer forma, desde que Shu Feng de repente juntou o ex-Zan Copyright Cito da Manzan o regente Qilin quando ainda estava na noite profunda para abrir a entrada da forma Angraus Anlo espiritual, aquilo fez com que muitas pessoas fossem de má vontade. Enquanto Shu Feng estava angrausando a forma Angraus Anlo, algumas pessoas como angrausaram a sussurrar uma para outra enquanto elas secretamente reclamavam. Ansue que insanidade esse velho pervertido está fazendo novamente nos chamando em tal hora da noite. Ansê cedilha 1/4 Ansn. Ansue quem sabe? Talvez ele tenha deflorado algumas garotinhas a tan copyright a morte, e desde que ele está entediado, ele nos chamou para nos torturar. Ansn. Ansue merda. Ele é copyright realmente um pervertido. Porque a nossa Manzan o regente Qilin está ajudando tal monstro, Ansn. Ansuesh, fique um pouco quieto. O nosso CL Anlin precisa dele para estabilizar a nossa posição Grau Sanlo na Manzan o regente. Enian sobrescrito 3S precisamos tratá-lo cuidadosamente. Ansn. Shu Feng Enian o ligava para as conversas das pessoas, porque mesmo que eles estivessem amaldiçoando, eles estariam amaldiçoando o velho pervertido. Depois de diligentemente Angrausala, a forma Angrausan decifradora super forte estava finalmente completa sobre as Angrausan S de Egg, e naquele instante, ela já havia como Angrausado a girar em torno dela. A grande forma Angrausan abriu, e a luz virou e seguiu como o sol da manhã. Ela envolveu toda a terra. Especialmente os símbolos estranhos. Era como se eles tivessem vida PRAN sobrescrito 3 e eles continuavam procurando pela entrada da forma Angrausan o espiritual selada. Ansuelien, a forma Angrausan o espiritual que ele angrausou dessa vez parece diferente. Ela copyright inesperadamente bonita. Naturalmente, muitas pessoas olharam com admiração Angrausan o. Ansoet. É somente um show falso. Pelo que eu vejo, ele nem mesmo é copyright capaz de abrir essa entrada para a forma Angrausan o espiritual. Se ele pudesse, porque ele em o havia aberto mais cedo. Qual seria a sua razão para demorar tanto? Mas algumas pessoas também copyright me sentiram que a forma Angrausan o espiritual em o poderia ser aberta. Asterisco ou asterisco. Porém copyright M, bem naquele tempo, uma luz que vinha da forma Angrausan o espiritual de repente encolheu, e seguindo aquilo, como a água nascente que flui ao contrário, ela surgiu na entrada da forma Angrausan o espiritual. A forma Angrausan o espiritual originalmente fechada se tornou um grande buraco negro. Naquele instante, cada pessoa ali estava sem real Angrausan o enquanto dizia com um choque incomparável, ela na verdade abriu. Ansn. Capítulo 297, Forma Angrausan o ilusão sobrescrito 3 Ria. A entrada para a tumba do imperador já havia sido aberta.
Sem mencionar os outros, até copyright mesmo Xu Feng estava incomparavelmente excitado. Isso era porque Ningguang Copyright M sabia que tipos de perigos se encontravam dentro dela. De qualquer forma, eles estavam olhando muito à frente, para que tipo de tesouros e oportunidades os esperava dentro dela. Naquele instante, todo mundo fitou Xu Feng e esperou pelas ordens do comandante para deixá-los entrar e achar os tão esperados tesouros. ****. Vendo aquilo, Xu Feng Nianlo falou desde que ele Nianlo queria aprender a voz vulgar do espiritualista mundano. Nianlo, ele levemente levantou seu braço e Nianlo de repente o abaixou. Anso entrem. Anso. Depois das ordens de Xu Feng, o ex-Zan Copyright Situdaman Zanlo regente Qilin correu para dentro da tumba do imperador todos de uma vez. Tinha que ser dito que o ex-Zan Copyright Situdaman Zanlo regente Qilin era verdadeiramente bem treinado. Eles usaram todos os tipos de ferramentas ao seu potencial máximo, e a originalmente escura entrada foi clareada por suas tochas. Sobre tal Emian Copyright todo de entrada organizado, o grupo de elite que possuía algumas centenas de pessoas rapidamente entrou na tumba do imperador. Na frente deles, havia uma vasta e profunda caverna. Depois de entrar no local, todos ficaram cuidadosos. Nenhuma angrausnica pessoa se moveu sozinha, e eles completamente seguiram as ordens de Xu Feng. Ansue Xu Feng, essa entrada da tumba do imperador está completamente conservada, em um copyright muito provável que Nian sobrescrito 3S sejamos as primeiras pessoas a entrar nela. Vocan 1/4 deve ser várias vezes mais cuidadoso, porque os mecanismos aqui estão completamente preservados também copyright M. Se eles se ativarem, eles certamente irão na Dirian Grau San de todos Vocan 1/4 S. Ansneg gravemente relembrou depois de andarem para frente por um tempo. Xu Feng também copyright M descobriu que aquela anrea era diferente. Ela era grande demais. Depois de andar em frente por algumas horas, eles ainda não tinham atingido o fim dela. Quanto mais eles andavam, mais largo o lugar ficava. No fim, era como se eles estivessem andando num mundo subterrâneo que não possuía nem fim nem fronteiras. Xu Feng apenas podia confiar no compasso espiritual mundano para determinar qual Dirian Grau San ele deveria seguir. De qualquer forma, Xu Feng não sabia que aquilo era meramente o Kuamian Grau Zo. Enquanto Xu Feng e os outros andavam daquele jeito, era como se eles andassem em um mundo insondável. Eles estavam bem alerta e eles se moviam como se eles fossem montar um campo depois de cada passo. Eles continuaram em frente naquele mundo enorme. O tempo passava de pouco em pouco, e aos poucos, a Tan Copyright mesmo o bem treinado ex-Zan Copyright Situdaman Zanlo regente Qilin Nianlo podia evitar sentir um pouco de desespero. Eles estavam pensando, se esse mundo subterrâneo nunca irá acabar, anso. De qualquer forma, uma mudança apareceu apenas sobrescrito 3SUD Copyright sim o dia em que eles haviam entrado lá. Na vasta caverna, luz apareceu na frente deles. Era uma grande cidade. Muros de cor branca, palácios elegantes, muros da cidade altos e grandes, portes grandes e amplos. Uma cidade como aquela apareceu no mundo subterrâneo naquele momento. Naquele instante, todo mundo estava anormalmente excitado. Quem havia criado tal cidade no vasto mundo subterrâneo? Que tipos de pessoas viviam aqui? Ou onde os tesouros estavam escondidos? Pensando naquele ponto, todo mundo não podia controlar suas graus excitadas. Andando em frente, eles investiram em Dirian Grau San a cidade, porque depois de 10 dias de pressa sem fim, a cidade era como luz solar vinda do sol nascente, e isso permitiu que as pessoas sentissem fan copyright. Mas quando as centenas de pessoas entraram na cidade, Xu Feng estava firmemente franzindo o senho. Ele continuava sentindo que a cidade era muito estranha, porém copyright ele ainda não podia sentir que parte da cidade que era. Quando ele viu tantas pessoas entrando na cidade e ainda nada acontecendo com elas, no fim, Xu Feng também copyright decidiu entrar na cidade e dar uma olhada.
De qualquer forma, imediatamente apenas sobrescrito 3S ele pisar na cidade, Xu Feng sentiu que algo estava errado. Ele descobriu enquanto estava pasmo, que uma grande fuma angrausa enchia a cidade e que ele nem ao menos podia ver o caminho à sua frente. Aquilo era Atan Copyright mesmo assustadoramente silencioso. As pessoas que entraram na cidade haviam desaparecido. Nem apenas uma angrausnica sombra restou, porém Copyright M, ele podia claramente ouvir passos. O mais importante era que depois de Xu Feng virar a sua cabe angrausa para olhar, ele descobriu que Nianlo havia caminho de volta. Em todas as de Angrausan S, somente havia fuma angrausa o cercando. Ansu é droga, essa copyright uma forma angrausan o espiritual ansn. Xu Feng secretamente amaldia angrausol, porque a forma angrausan o espiritual era muito forte. Com o seu poder espiritual, ele Nianlo havia sido capaz de detectar a forma Angrausan e sua detecção Angrausan achou que fosse apenas uma cidade. Ansuyansn. Ansuyarjudiansn. Ansuyansnansn. Ansuyananu. Nianlo chegue perto de mim. Ansn. Naquele momento, na frente de Xu Feng, todos os tipos de Cora Angrausan chorosos e pulmã se partindo, choros miseráveis, ecoavam. Sem nem ao menos pensar, Xu Feng sabia que certamente, alguma coisa ruim havia acontecido com os guardas da mansão o regente Qilin. Os dolorosos choros de Mizan Copyright reecoaram por um longo tempo. Xu Feng os escutou atentamente, e depois do choro sem fim parar, Xu Feng percebeu uma coisa assustadora. O Nian graus mero de choros cheios de dor e Mizan Copyright Rea que ecoaram agora eram exatamente iguais ao Nian graus mero de soldados. O que significava que todas as pessoas ao Copyright M dele tinham encontrado um destino que eles Nian o esperavam. Ansoeg, o que eu deveria fazer? Nessa forma Angrausan o espiritual, eu Nian o posso sentir nada. Eu Nian o posso nem ao menos achar o caminho de volta. Ans no atual Xu Feng era capaz de sentir a frieza de ossos sendo perfurados. Nian o era uma simples frieza. Era a aura da morte. A aura da morte estava atualmente se aproximando e consumindo o seu corpo. Aquilo fez com que ele sentisse um pânico e ele rapidamente perguntou a Egg por ajuda. Ansuenan se preocupe. Se eu Nianlo estiver errada, essa Nianlo copyright uma simples forma Angrausan o espiritual. Ela se parece mais com uma forma Angrausan o ilusan sobrescrito 3 Rea. Ansneg disse. Ansue forma Angrausan o ilusan sobrescrito 3 Rea. O que isso significa? Ansnu Xu Feng rapidamente perguntou. Anso isso significa que se Vocan um quarto quiser passar a Travan Copyright S desta forma Angrausan o, as Tean Copyright Knikas de forma Angrausan o espiritual que Vocan um quarto possui Nian o serão o suficiente para decifrá-la. Ansn. Ansui nesta forma Angrausan o, Vocan um quarto irão criar ilusão S. Essas ilusões S irão o oprimir a sua mente. Se Vocan um quarto puder resistir à opressão o, Vocan um quarto serão capaz de ver a Travan Copyright S de tudo que está na frente de seus olhos, escapar da fuma Angrausa que estão te cercando, e sair deste lugar. Ansn. Ansue de qualquer forma, se Vocan um quarto Nian o puder lutar contra a opressão o de sua mente, Vocan um quarto se tornarão mesmo que aquelas pessoas de antes, e Vocan um quarto irão morrer aqui. Ansneg explicou. Ansoi então o que eu deveria fazer? Porque eu anda Nian o criei nenhuma ilusão o, Ansnu Xu Feng se sentiu confuso. Ansue Feng Ansuer. Ansnu mas bem naquela hora, de repente, um chamado veio da fuma Angrausa. Depois de ouvir aquela voz, Xu Feng e Nian o pean de fazer nada a Nian o ser congelar, porque aquela voz era muito familiar. Quando ele fitou seu olhar na origem da voz, ele Nian o pean de evitar ficar chocado. Naquele lugar, de angrausias de figuras estavam gradualmente se aproximando dele, e eram todas figuras familiares. Eram as pessoas da família Xu. Eles eram os membros mortos da família Xu, e quem os liderava era o pai de Xu Feng. Ansue pai. Porque todos Vocan um quarto este ano aqui.
Quando ele viu seu PRAN sobrescrito 3 para o pai, Shu Feng estava tão emocionado que lágrimas quentes encheram os seus olhos. Sem pensar sobre nada, ele correu em Dirian Grau San a eles. Ansue Shu Feng, Enian Lovan. É uma ilusão mas naquele momento, a voz de Egg ecoou no can copyright Hebrew de Shu Feng. Ansue ilusão, no Shu Feng de repente ficou alarmado. Quando ele olhou de novo para seu pai, ele espantosamente descobriu que seu pai e os outros membros da família Shu estavam segurando Elian Ominas afiadas em suas Emian e eles oprimiram o seu caminho em Dirian Grau San a Shu Feng. As suas velocidades e foram grausas pertenciam ao pico do reino profundo. Asterisco asterisco. Enquanto ele encarava os ataques de sua antiga família, Shu Feng realmente sabia o que fazer. Com o poder de Egg, enquanto ele desviava, ele perguntou, Ansue pai, copyright Vocan 1/4. Pare. Eu sou Shu Feng, Ansue és eu idiota. Eu já te disse que isso é copyright uma ilusão Vocan 1/4 ainda estão perguntando. Enian hesite e rapidamente mate todos eles, ou em com o poder deles, eles irão ficar mais fortes junto com a sua consciência 1/4 se a turva, Ansneg estritamente avisou. Capítulo 298, Tean Copyright Knika Armadura da Tartaruga Negra. Ansuenau. Eu Enian posso fazer isso. Ansnera como se Shu Feng estivesse preso em um estranho loop. Mesmo que Egg estivesse constantemente relembrando ele, mesmo que ele mesmo soubesse que a visão na frente de seus olhos fosse apenas uma ilusão quando ele precisava pessoalmente matar a sua família, ele conseguia deixar seu coração graus frio, e ele podia atacar. Sou idiota. É uma ilusão e essa copyright a sua família. Se Vocan 1/4 os matar, eles irão te matar. Vocan 1/4 irá morrer aqui. Vocan 1/4 irão ser como aquelas pessoas e ficar preso aqui até copyright a morte. Vocan 1/4 está ciente disso. Ansneg ansiosamente gritou, porque ela sentiu que a mente de Shu Feng estava confusa devido à forma Angrauzan ou ilusão sobrescrito 3 ria. Ansoeu 1/4 depois de ouvir o grito de Egg, Shu Feng primeiro hesitou um pouco, mas no fim, ele voltou aos seus sentidos. Ele cerrou seus dentes, e Enanlo gritou, Ansuenau, eu Enanlo posso morrer aqui. Suas malditas ilusões morram, Ansn. Depois de falar, Shu Feng parou seus passos de fuga e fechou seus olhos. Ele usou a Elian Omina grito do dragão vazio e uma forte pressão desceu dos can copyright US. As deangráusias de ilusão estavam suprimidas e elas em podiam nem ao menos se mover enquanto elas iam ser forrangrausadamente esmagadas. Ansue Fengansuer, Enian. Pare agora. Eu sou seu pai, Ansn. Ansue Fengansuer, eu sou o seu Avan. Enian Faangraus a isso, Ansn, mas naquele instante, as ilusões que anteriormente estavam agressivas, atualmente começaram a chamar pelo nome de Shu Feng. De qualquer maneira, Enian apenas Shu Feng que já havia decidido Enian mais prestou atenção a eles, ele atan copyright mesmo aumentou a forangrausada Elian Omina grito do dragão vazio. Finalmente, as dezenas de ilusões foram forrangrausadamente esmagadas atan copyright a morte. Ansue sucesso, Ansn depois de sentir que as coisas haviam se acalmado, Shu Feng abriu seus olhos devagar. Porém copyright M quando ele fitou a situação grausão ao seu redor, sua expressão Enian de fazer nada ao copyright M de ficar petrificada e os seus olhos instantaneamente mudaram. Ele assustadoramente descobriu que as ilusões Enian haviam desaparecido. Ao seu redor, estavam dezenas de corpos. Os corpos pertenciam ao seu pai e aos outros membros da família Shu. A morte deles foi bem desprezável, pois eles foram todos esmagados até copyright a morte. Para as mortes mais leves, ele ainda podia determinar quem era quem. Mas para as mortes mais sã copyright reis, eles já haviam se tornado piscinas de sangue e suas faces em podiam ser nem ao menos diferenciadas. Asterisco puff asterisco. Naquele instante, Shu Feng estava estupefato enquanto ele impotentemente se ajoelhava no CHO.
Ele já havia usado o seu poder espiritual para detectar, e ele descobriu que aqueles corpos eram reais. Tinham a copyright mesmo a aura de sua família remanescendo em seus corpos. Ele tinha na verdade, pessoalmente, assassinado sua PRAN sobrescrito 3 para a família. Eu fiz isso. Eu pessoalmente matei meu pai, meu avô, meu primeiro tio, meu segundo tio Anse cedilha 1/4 Ansno Shufeng segurou sua cabe Angrauza com ambas Emianus e seus olhos estavam piscando. Naquele instante, ele ficou levemente maluco. Sua mente quase colapsou e uma expressão que desejava morrer e estava sofrendo de dor ficou estampada em sua cara. Ansue Shufeng, o que Vokan 1/4 está fazendo? Essas S.A.O. apenas ilusão S. Ilusão S, Ansno vendo aquilo, Egg rapidamente lembrou Shufeng. Ansuenão. Eles N.A.O. S.A.O. ilusão S. Aquele copyright o meu pai. Minha família. Eu posso sentir as horas deles e eles N.A.O. estavam originalmente mortos, mas eu pessoalmente matei todos eles, Ansno. Ansu é Vulcan 1/4 copyright um idiota. Aquilo copyright que uma ilusão copyright. Porque Vokan 1/4 N.A.O. pode lutar contra o poder da forma Angraus O, esse copyright o porcan 1/4 de Vokan 1/4 N.A.O. conseguir discernir o que copyright real do que copyright falso. O seu poder espiritual já parou de funcionar aqui dentro. Ansno. Ansue Shufeng, seja forte. Isso copyright como um denânio no seu cora Angraus O. É um fardo que Vokan 1/4 N.A.O. pode mandar embora. Essas ilusões pegaram exatamente a sua fraqueza, esse copyright o porcan 1/4 de elas terem criado a parran 1/4 se a deles Ansno. Ansue Vokan 1/4 deve perseverar e acreditar em si mesmo. Acredite que Vokan 1/4 estão correto. Eles S.A.O. ilusão S, tudo isso copyright falso. Enquanto Vokan 1/4 perseverar, Vokan 1/4 irão ser capaz de dispersar esse denânio. Vokan 1/4 pode clarear a sua consciência 1/4 se a N.A.O. carregar mais nenhum fardo. Ans na voz de Egg continuava soando no ouvido de Shufeng e era como uma Elianopada que dava as Dirian Grausan S. Isso guiou Shufeng para o caminho da sobrevivão 1/4 se. Enquanto Egg continuava relembrando a mente de Shufeng lentamente come Angrausou a clarear. Ele come Angrausou a acreditar nas palavras de Egg e come Angrausou a acreditar em si mesmo. Ele N.A.O. mais tentava fugir, ele olhou em Dirian Grausan aos corpos, ele olhou diretamente para o corpo de seu pai. Asterisco. Enquanto Shufeng olhava diretamente para os corpos, eles come Angrausaram a se tornar ilusão sobrescrito 3 rios. O sangue desapareceu, o corpo desapareceu, e no fim, a ilusão desapareceu completamente. Naquele instante, Shufeng finalmente era capaz de olhar diretamente para tudo que o cercava. Ele descobriu que ainda estava na fuma Angrausa, mas o sentimento quando comparado a antes era completamente diferente, pois ele já sabia o copyright todo de conquistar a forma Angrausa ou ilusão sobrescrito 3 ria. Ansoeg, obrigado. Se Vokan 1/4 N.A.O. estivesse aqui, eu temo que o N.A.O. teria conseguido passar por esse desafio. Ansno Shufeng retirou o suor frio de sua testa enquanto sentia um medo persistente. Ansue pelo que Vokan 1/4 estão agradecendo. Isso N.A.O. copyright necessário, depois de tudo, isso N.A.O. copyright culpa sua. San sobrescrito 3 pode ser dito que a forma Angrausan ou ilusão sobrescrito 3 real copyright muito forte e muito real. Ela foi capaz de enganar a alma de algum copyright M e ninguém copyright M poderia determinar que fosse falso logo de come Angrauso. Ansuela ataca o Cora Angrausan O de uma pessoa com emo Angrausan S, porque N.A.O. importa se copyright sentimento familiar ou amor, ela faz com que as pessoas ignorem a PRAN sobrescrito 3 para segura Angrausa, e ela pode também copyright M fazer com que as pessoas percam a PRAN sobrescrito 3 para razão o Ansno. Ansue, mas acredite que mesmo sem mim, Vokan 1/4 certamente teria sido capaz de superar esse obstáculo e dissipar o denânio em seu cora Angrausan e deixá-lo Iransneg docemente sorriu e sua voz espirituosa era muito agradável de ouvir.
A parte mais importante era que enquanto Shu Feng escutava, seu Coração Grau Zanlo ficava aquecido. Ansue nada mal talento nada mal Ansno, mas de repente, uma profunda voz velha ecoou. Ela de repente soou atrás de Shu Feng. Depois da voz ecoar, o corpo de Shu Feng não podia fazer nada a não ser tremer, porque ao mesmo tempo, ele sentiu uma opressão extremamente forte atrás de suas costas. Quando ele virou a cabe Angrauza para olhar, Shu Feng chocantemente descobriu que havia 2 pares de olhos com cor sangue atrás dele. Dentro dos 4 olhos de cor sangue, 2 eram grandes como uma lanterna, e os outros 2 eram quase tão grandes quanto 2 lanternas. Mesmo que os olhos de sangue não emanassem nenhum instinto assassino, Shu Feng ainda estava incessantemente assustado enquanto ele olhava aquilo. Seu poder espiritual não funcionava naquele lugar, ele não possuía nenhuma maneira de identificar o que o dono dos pares de olhos vermelhos sangue era. Porém copyright M, era certamente uma existão 1/4 se muito forte. Ansue Krianan Grau Sa, qual copyright o seu nome, Ans na profunda voz ecoou novamente, e ela era mais barulhenta e clara do que um sino de cobre. Ansue eu me chamo Shu Feng. São 1/4 Nior, eu me pergunto qual seria o seu grande nome, Ansno Shu Feng respeitosamente respondeu. Ansue eu sou a Tean Copyright Knika armadura da tartaruga negra. Garoto, a sua sorte a Tan Copyright que Copyright boa. Enyanlo apenas Vocan 1/4 foi capaz de achar esse lugar, Vocan 1/4 também Copyright M foi capaz de lutar contra a forma Angrau Zanlo e Lusan sobrescrito 3 Ria. Ao menos Vocan 1/4 tem algum potencial. Ansno. Ansoi enquanto Vocan 1/4 puder me ajudar com uma coisa, eu irei considerar passar minha habilidade para Vocan 1/4. Mas eu imagino se Vocan 1/4 está disposto a aceitar ou Enyanlo, Ansno. Depois de ouvir aquelas palavras, o Coração Grau Zanlo de Shu Feng instantaneamente ficou em um êxtase infinito. A Tean Copyright Knika armadura da tartaruga negra. A Tean Copyright mesmo se chamou de Ansue Benzunansan. O tom similar e o nome já deixaram que Shu Feng tivesse um palpite do que aquilo era. Era muito possível que aquela era outra Tean Copyright Knika secreta escondida dentro da tumba do imperador. Nota gringa, TN, Ansue Benzunansno substitui o Ansue Ansnian Copyright uma forma de se chamar quando Vocan 1/4 Copyright algum tipo de ser superior. Pensando a Tan Copyright aquele ponto, como poderia Shu Feng ousar hesitar? Ele rapidamente respondeu, Ansuesa 1/4 Nior, por favor, me dê 1/4 as suas ordens. Contanto que eu possa fazer, eu irei dar o meu melhor. Ansn. Ansue haha, sua pequena criança Grau Sa esperta. Parece que Vocan 1/4 sabe o que eu sou. Eu sinto uma aura familiar dentro de seu corpo. Ansê cedilha 1/4 Eu nunca teria pensado que o tigre branco, aquele cara orgulhoso, iria de verdade servir a Vocan 1/4, Ansn. Capítulo 299, Explora Angrau Zanlo do Castelo Ancião Lo. Depois de ouvir aquelas palavras, Shu Feng não pôde fazer nada a não ser ficar surpreso. Ele nunca teria imaginado que ela seria capaz de sentir a Tean Copyright Knika massacre do tigre branco que estava em seu corpo. Ansue haha, Vocan 1/4 não precisa se preocupar. Eu não sou Tean orgulhoso como aquele cara. Eu não ligo de reconhecer o mesmo mestre, mas se Vocan 1/4 quiser receber a minha habilidade, eu ainda preciso testar a sua coragem. Ans na Tean Copyright Knika armadura da tartaruga negra disse. Ansue testar de que maneira? Ansno Shu Feng rapidamente perguntou. Ansue siga esse lugar e vá em frente em linha reta. Haverá um castelo ancião Olan. Profundamente dentro do castelo há uma caixa que está selada. Traga essa caixa para mim e, em Anlo eu irei passar a minha habilidade para Vocan 1/4. Ansn. Ansue claro que, em Anlo serante Anlo fanciou trazer aquela caixa. Vocan 1/4 tem um limite de 10 horas. Se Vocan 1/4 Anlo puder fazer 1/4 Lo, isso pode apenas significar que eu e Vocan 1/4 Anlo estamos fadados um ao outro. Ahahan se cedilha 1/4 Ansn.
De repente, a Tean Copyright Knika, a armadura da tartaruga negra, estranhamente riu alto e, enquanto ela ria, a fuma angrausa que cercava Shu Feng Tamban Copyright M se dissipou. Quando a fuma angrausa desapareceu completamente, Shu Feng Tamban Copyright M retornou ao vasto mundo da caverna. De qualquer forma, a Tean Copyright Knika, a armadura da tartaruga negra, já havia desaparecido e Enian poderia mais ser vista. Ansuesa 1/4 Nior, tem alguma coisa o protegendo. Ou isso significa que há algum tipo de mecanismo? Ansnu Shufeng rapidamente e com uma voz alta perguntou, mas isso foi em Angraustil, pois depois que a Tean Copyright Knika, a armadura da tartaruga negra, saiu, ela Enian retornou. Era como se ela tivesse desaparecido sem deixar Angrausus. Naquele instante, Shu Feng Enian podia fazer nada ao Copyright M de fitar o seu olhar na Dirian Grau San em que Tean Copyright Knika, a armadura da tartaruga negra, havia sando. Elian havia um Tean Graus Neo feito de rochas cavernosas. Ele era similar aos túneis na entrada da tumba do imperador que ficavam embaixo da cidade Pansaruvermilian. Shu Feng Enian hesitou enquanto ele pegava o compasso espiritual mundano novamente e andava em frente. Ele estava verdadeiramente impotente pela Atraan Grau San de uma Tean Copyright Knika secreta. Ansue Shu Feng, eu sinto que esta Tean Copyright Knika secreta está te enganando. Mas naquele momento Egg solenemente avisou. Ansue Egg, o que Vokan 1/4 quer dizer? Ansnu Shu Feng perguntou. Ansue, eu sinto que essa Tean Copyright Knika secreta é copyright ardilosa. Ela Enian iria passar a habilidade para Vokan 1/4 de tal forma simples. Colocando de lado que a coisa que ela pediu para Vokan 1/4 pegar ser bastante difícil de obter, mesmo se Vokan 1/4 a pegar, ela Enian iria necessariamente te reconhecer como mestre. Talvez ela irá a Tan Copyright mesmo consumi-lo. Ansneg avisou. Ansuezeriu. O que ela ganharia me usando desse jeito? Ansnu Shufeng estava um pouco confuso. Ansue Suan Copyright simples. A razão dela estar aqui é copyright muito provavelmente porque ela está presa aqui. A coisa que ela quer, possivelmente pode permitir que ela recupere a sua liberdade. Ansue Vukan 1/4 precisa saber que tem copyright Knikas secretas são muito orgulhosas. A Enian ser que seja uma pessoa extremamente poderosa, elas Enian irão estar dispostas a se submeter. Em Anlo, isso faz com que algumas tenham copyright Knikas secretas em Anlo escolham outro mestre apenas sobrescrito 3S o seu primeiro mestre. Ansoi então, com um corpo de liberdade, ela vagueia pelo mundo. A Enian ser que ela encontre um expert muito forte que a força a se submeter, ela Enian irão servir a nenhuma outra pessoa. Ansoia Tean Copyright Knika secreta agora um pouco disse que era diferente da Tean Copyright Knika massacre do tigre branco. Ela intencionalmente disse que Enian era orgulhosa, mas isso faz com que ela seja ainda mais suspeita de estar escondendo o seu orgulho. Depois de tudo, eu sinto que ela Enian irá facilmente te servir e, pior, ela parece estar te usando. Ansneg explicou. Ansue certamente, coisas boas que este ano aperto o bastante para tocar fazem com que as pessoas duvidem delas. De qualquer forma, agora mesmo, eu Enian tenho outra escolha. Ao Copyright me disso, o que eu temo atualmente Copyright Enian certean fanciou assim adquirir essa caixa que ela quer que eu pegue. Ansnu Shufeng já havia entrado na grande caverna. Em sua frente, símbolos densos e grandes também Copyright me aparecerão. Ansoi esses são símbolos antidemônio. Seria possível haver um espírito maligno guardando esse local. Naquele instante, a Tan Copyright mesmo Egg Enian conseguia se manter calma. Símbolos antidemônio eram usados para restringir espíritos malignos e, aqueles que eram capazes de se transformar em espíritos malignos estavam com sua cultivação grau San no ânimo no reino celestial. Isso Enian era algo que Shu Feng podia lutar contra. Ansue parece que a Tean Copyright Knika a armadura da tartaruga negra realmente me deu uma tarefa difícil. Ansnu Shufeng riu amargamente e ele Enian podia evitar ficar mais cuidadoso. De qualquer forma, ele Enian parou de andar em frente, pois ele Enian queria desperdiçar as suas 10 horas.
Depois de 2 horas correndo, o Teangrausnel da caverna começou a ficar grande e os símbolos anti-demônio também copyright me começaram a se juntar mais perto. O que também copyright me significava que Shu Feng estava chegando mais e mais perto do espírito maligno. Finalmente, apenas sobrescrito 3S mais 2 horas de caminhada, os símbolos anti-demônio desapareceram e um grande castelo antigo apareceu para Shu Feng. O castelo antigo estava na forma de um ser humano. Ele era sinistro e assustador, ele dava às pessoas um sentimento extremamente estranho. Com o objetivo de Nianlo chamar a Tenyangrao Sanlo, Shu Feng Nianlo tinha escolha a Nianlo ser guardar o compasso espiritual mundano e esconder a sua aura. Cuidadosamente, ele foi para a entrada que se parecia com uma boca. Ansue Shu Feng, me escute. Com a sua Forangrausa atual, se Vokan um quarto se encontrar com um espírito maligno, Vokan um quarto irão, sem Deangraus vidas, morrer. Espíritos malignos possuem o poder de forma angraus espirituais e, apesar de não possuírem nenhum poder espiritual, se eliminarem Vokan um quarto, escapar vai ser praticamente impossível. Ansoi então, se Vokan um quarto se encontrar com um espírito maligno, Vokan um quarto de me deixar controlar o seu corpo ou em ambos Vokan um quarto e eu iremos morrer pela boca do espírito maligno. Se consumidos por ele, ou apenas Vokan um quarto, Atan copyright mesmo eu irei certamente morrer. Enian sobrescrito 3S seremos absorvidos e refinados como fonte de energia e iremos desaparecer completamente e para sempre. Ansneg gravemente avisou. Ansuin. Shu Feng assentiu com a Kabi Angrauza. Ele já havia visto um espírito maligno antes e ele sabia que o assustadoras eram coisas como ele. Era exatamente como Egg disse que era. Eles eram algo que ele pudesse lutar contra. Esses eram tempos de fingir Forangrauza, quando o tempo chegar, ele faria o que ele tivesse que fazer. Ele deixaria Egg controlar o seu corpo. Mesmo se ela fosse receber uma grande sobrecarga, enquanto eles sobrevivessem pelo menos ele possuía copyright todos para ajudar Egg a se recuperar. Porém copyright se eles estivessem mortos, isso significaria que eles não teriam mais nada. Depois da decisão Shu Feng continuou a prosseguir no castelo antigo. Quanto mais fundo que ele ia, mais ele se sentia perturbado. Ele surpreendentemente descobriu que havia apenas um Teangrausnel no castelo ancião Para evitar ser descoberto pelo espírito maligno, Shu Feng ousou usar seu poder espiritual de Detekangrao-Sanlo. Shu Feng foi forangrausado a ser passivo por causa da Situaangrao-Sanlo. Mas ele tinha escolha. Ele somente podia continuar em frente e, finalmente, Shu Feng atingiu o final. No fim, um vasto Sao principal apareceu em frente à face de Shu Feng. O estilo do Sao principal poderia ser descrito com uma palavra: estranho. Uma atmosfera ruim estava por todo o local como se o espírito maligno pudesse aparecer na frente de Shu Feng a qualquer momento. Mas Shu Feng teve tempo para pensar sobre aquelas coisas porque o seu atual olhar já havia sido atraído para uma grande cadeira no fim, desde que havia uma caixa estranha na cadeira. A caixa era muito grande e seu formato era muito estranho. Parecia quase como um caixão mas aquele caixão possuía centenas de buracos e era 10 vezes maior que caixões normais. Anso é droga. Tem uma forma angrausão espiritual nessa cadeira. Ansno vendo que o espírito maligno estava dentro do castelo ancião Shu Feng rapidamente chegou à frente da grande cadeira. Porém copyright ele descobriu que por fora da cadeira, havia uma impressionante camada protetiva de forma angrausão espiritual. Ansão entre em pânico. Com as copyright técnicas de forma angrausão espiritual que Vokan um quarto atualmente possui, Vokan um quarto deve ser capaz de decifrá-la. Mas, ninguém copyright sabe quando o espírito maligno irá retornar, Vokan um quarto precisa ser rápido. Ansneg o relembrou. Ansuin, eu somente posso fazer isso. Ansno Shu Feng cerrou os dentes.
Para ganhar a Tian Copyright Técnica Secreta, Xu Feng somente poderia assumir o risco de ser pego a qualquer momento enquanto decifrava a forma Angrao Zhanguo espiritual na grande cadeira. De qualquer forma, o quanto mais ele decifrava, mais Xu Feng se sentia com problemas. Ele sentia que havia um par de olhos o encarando, porém Copyright M quando ele se virava para olhar, claramente em não havia nada lá. Capítulo 300, Espírito Maligno reconhecendo o seu mestre. Dentro do estranho castelo, enquanto enfrentava Emuan Grau Zhan S nada francês, Xu Feng estava nervosamente decifrando a forma Angrao Zhan o espiritual da cadeira. Finalmente, depois de 4 horas decifrando, Xu Feng finalmente havia aberto a forma Angrao Zhan o espiritual. Naquele instante, Xu Feng estava encharcado de suor e a Tan Copyright mesmo as suas roupas estavam molhadas. Ele estava realmente nervoso ao extremo. As 4 horas foram certamente os tempos mais difíceis que ele teve de aguentar porque ele não sabia quando o espírito maligno assustador iria voltar e selá-lo dentro do Salão principal. Mas por sorte, ele finalmente teve sucesso. Quando ele abriu a forma Angrao Zhan o espiritual com sucesso, a caixa estranha que parecia um caixão poderia ser tocada por Xu Feng. Porém Copyright M. Xu Feng não perdeu a sua racionalidade por causa do excitamento. Ele primeiro usou o seu poder espiritual para cuidadosamente observar a caixa estranha e, depois que ele descobriu que não havia anormalidades, ele estendeu a sua MO para agarrá-la e ele queria levá-la embora. Asterisco ou asterisco. Porém Copyright M mesmo antes de deixar Xu Feng se aproximar, uma luz deslumbrante foi emitida do caixão. Ansue Xu Feng corra. Tem um espírito maligno dentro dessa caixa, Ansn de repente, Egg tensamente gritou. Ansui o que? Um espírito maligno. Como um copyright que tem um espírito maligno ali, Ansn Xu Feng primeiro foi pego de surpresa, depois disso, ele de repente percebeu algo e a malde Angrao soou grandemente em seu cora Angrao Zhanguo. Ansui merda. Eu fui enganado. Ansn. Xu Feng já havia reagido à situação Angrao Zhanguo. Ele sabia que sempre houve um espírito maligno no castelo ancião. De qualquer forma, o espírito maligno estava preso na caixa em formato de caixão e, agora mesmo, ele gastou 4 horas para nada mais do que libertar o espírito maligno que era a coisa que ele mais tinha medo. A coisa que Xu Feng estava mais desamparado era que ele havia tido sucesso. Ele teve sucesso em libertar o espírito maligno que estava selado. Obviamente ele havia sido feito de idiota pela maldita Tian Copyright Técnica armadura da tartaruga negra. Mas ficar com raiva era ficar com raiva e os passos de Xu Feng não podiam hesitar. Ele já havia usado a Tian Copyright Técnica do Kan Copyright Imperial ao extremo e ele saiu a largos passos enquanto ele escapava do castelo antigo por sua vida. Ansuerraha, eu estou livre. Finalmente, eu estou livre. Eu nunca iria imaginar que teria tal humano delicioso para eu aproveitar exatamente quando eu sanse. Os deuses me tratam a tan copyright que bem. Ansuerrahahansn. Enquanto Xu Feng corria para longe, uma risada anormalmente sinistra também copyright me ecoava atrás de Xu Feng. Simultaneamente, uma onda de aura extremamente grande e opressora avangrau-sou na Dirian Grau San de Xu Feng com uma velocidade inacreditável. Ansue Xu Feng, rápido. Me dê um quarto o seu corpo e me deixe tirar Vocan um quarto desse lugar, Ansneg sem descanso gritou. Mas isso era muito tarde. Antes que Xu Feng fosse capaz de reagir, ele já estava sendo pressionado no CHO pela onda de aura que S.An sobrescrito 3 ficava mais forte. Quando ele colocou toda a força Angrauza que ele tinha para poder levantar a cabe Angrauza, ele descobriu que um monstro assustador estava de pé em copyright na frente dele e o encarando. Era um monstro que possuía a forma humana. De qualquer forma, ele era um gigante. Ele tinha 15 metros de altura, com um par de olhos maiores que Xu Feng. Sua face era anormalmente sinistra também copyright M. O par de olhos vazios, os dentes afiados e o gans de cor vermelha que o circulava disseram para Xu Feng que aquilo não era uma pessoa, mas sim um espírito maligno. Ansu é droga.
Em esse copyright o poder de um espírito maligno. Atan copyright mesmo o meu poder espiritual foi selado e minha conexão com Egg parece que foi cortada e eu não posso mais dar o meu corpo a Egg. Ansno Shufeng franziu. Em sua vida inteira Atan copyright agora, essa foi a primeira vez que ele enfrentou tal oponente assustador. Com uma pressa puramente angrausnica, ele selou tudo que Shufeng tinha. Cultiva angrausan poder espiritual. Ele nem mesmo era capaz de se comunicar com Egg. Aquilo fez com que Shufeng experimentasse certo tipo de sentimento. O sentimento do desespero. Ansuerre. Vokan IV se tornou um espiritualista mundano de manto cinza em tal idade jovem Ra. Vokan IV tem a tan copyright que alguns emian copyright todos. Ansn. Ansue garoto, o tenha medo. Quando eu comer Vokan IV, eu irei deixar Vokan IV sentir nenhuma dor. Ans na voz do espírito maligno era extremamente horripilante. Era verdadeiramente como o denhânio. Somente por ouvir a voz dele, isso provocou calafrios na espinha de Shufeng. Ansue Vokan IV quer comer ele. Vokan IV copyright qualificado, Ansn por copyright M justo naquela hora, uma voz profunda e anciã de repente ecoou. Depois que a voz ecoou a tan copyright mesmo o grande castelo antigo tremeu. Ansueken, Ansno seguindo o som da voz, a tan copyright mesmo a expressão do espírito maligno mudou fortemente. Ele não podia fazer nada ao copyright M de fitar o seu olhar na Dirian Grausan da entrada. Naquele instante Shufeng podia claramente sentir a terra tremendo abaixo dele 2. TR 1/4 S. 4 vezes. Aqueles eram os sons de passos, mas que tipo de poder poderia fazer a terra tremer com cada passo? Nessa situação Grausan a tan copyright mesmo o espírito maligno ficou inquieto. Ele apressadamente pegou e espremeu Shufeng em sua palma. Ele atualmente queria transformar Shufeng em um escudo bloqueador de flechas. Ao mesmo tempo, os passos pesados ficaram mais e mais sobrescrito trístimos e Shufeng era capaz de ver 4 olhos vermelhos sangue aparecerem na Dirian Grausan da entrada. Ansue seria possível que isso seja aquilo. Ansno Shufeng sentiu surpresa, pois ele já havia reconhecido os 4 olhos vermelhos sangue. Seguindo a Aparian Grausan dos olhos estava uma larga anreia de fuma Angrausa. Isso fez com que Shufeng fosse incapaz de ver o corpo original, mas ele tinha que admitir que a aura que ele estava emanando era ainda mais assustadora que a do espírito maligno que estava segurando Shufeng em sua MO. Ansueken copyright Vokan IV. Porque Vokan IV invadiu o meu territan sobrescrito 3 rio, Ansno vendo aquilo, a tan copyright mesmo o espírito maligno se tornou tamido. Enquanto ele falava, ela ia para trás e se encolhia. ****. Justo naquela hora, a fuma Angrausa finalmente se retraiu e a coisa enorme apareceu na frente de Shufeng e do espírito maligno. De qualquer forma, a coisa enorme tinha uma aparência 1/4 se bem estranha. Era como uma grande tartaruga e espinhos afiados enchiam o topo de seu casco. Mas a coisa mais importante era que no topo da tartaruga, havia uma grande cobra anormalmente assustadora enrolada ao redor. A grande cobra e a tartaruga dividiam um angrausnico corpo. 2 pares de olhos vermelhos sangue estavam encarando Shufeng e o espírito maligno. O monstro especial era claramente, sem nenhuma de angraus vida até copyright knika armadura da tartaruga negra. Ansue Vokan IV nem ao menos me reconhece. Ansnatean copyright knika armadura da tartaruga negra desdenhosamente olhou para o espírito maligno. Ansuean Ansum IV copyright Anse cedilha 1/4 copyright Vokan IV. Vokan IV copyright aquele daquele tempo. Naquele instante, o espírito maligno tinha uma face cheia de terror. Mesmo pensando que ele tinha uma face muito sinistra, sua expressão de medo ainda poderia ser vista. ****. De repente, o espírito maligno tinha atualmente se ajoelhado no CHO e come angrausado a implorar em Dirian Grausan até copyright knika da tartaruga negra.
Eliatan Copyright mesmo disse em um tom de súplica, Ansue milord, eu Enian sabia que Vocan um quarto tinha vindo aqui. Eu te ofendi muito antes. Por favor, me desculpe, Ansn. Ansue Vocan um quarto quer viver ou Vocan um quarto quer morrer, Ansnatean Copyright Knika a armadura da tartaruga negra perguntou. Ansue viver? É claro que eu quero viver. Ans no espírito maligno respondeu sem espírito. Ansues e Vocan um quarto quer viver, isso é um copyright simples. Abra seus olhos, seu cachorro e olhe cuidadosamente. De agora em diante, ele é um copyright o seu mestre. Quando Vocan um quarto guardar este local, Vocan um quarto e Enian irão deixar nenhuma outra pessoa passar por esse lugar que Enian seja ele. E para ele, Enian apenas Vocan um quarto precisa deixar ele passar, Vocan um quarto também copyright M precisa ouvir os seus comandos. Ansnatean copyright Knika a armadura da tartaruga negra apontou para Shu Feng e disse. Vendo aquilo, o espírito maligno Enian ousou ter graus Nico Tra graus de desrespeito. Ele rapidamente colocou Shu Feng que estava em sua Emian no CH e depois falou com Shu Feng em tom respeitoso. Ansui o seu subordinado paga respeitos ao mestre, Ansn.